3, 2, 1, valendo? Já tá? Bom demais. E amanhã... Não, então você sai hoje à noite... Sai hoje à noite... Não sei se seja à noite ou amanhã de manhã, a gente ainda tá vendo. Tem que descer o botinho do barco, preparar, levar as coisas. Mas e aí você vai até onde? A Ribeira? É Ribeira. E provavelmente vão dormir no Flamengo, se formos sair hoje, senão para ali na... Se for amanhã de manhã, a gente já para na frente da Ribeira direto e desce com o botinho para pegar o pessoal que vai fazer os orçamentos. E aí vai ficar lá uns dias? Acho que coisa de quarta-feira a gente deve estar de volta, vai ser só um bate-volta rapidinho. Ah, é? Tem coisas para fazer por aqui. Tem amigo chegando na quinta-feira e tem que receber. Ah. É aproveitar meio que deu uma brechinha, uma pausa e opa, vamos lá resolver as coisas do barco e voltar. Vocês vão fazer um charter assim? Cara, tem algum plano disso? Quando estiver viajando, você diz? Ou não, aqui. Tá por aqui assim, não tem planos desse tipo. Olha, não tem planos. A Marina tá usando o meu barco também, ela tá alugando de vez em quando para fazer as aulas de vela dela, que estão muito legais, inclusive. Com turma feminina, turma mista. É ela na vela dela, isso. Né? Marina Bidóia. Mas eu não tô com tempo para isso por enquanto. Tô entre trabalhando no navio metade do ano e a outra metade do ano tá por aqui preparando o barco para viajar, né? Então... Quando é que você pretende zarpar? Cara, se tudo der certo, espero eu que metade do ano que vem, mas vamos ver até lá. E aí já meio que tendo a Refeno como ideia, no plano. Também vai outra coisa que vai depender da minha escala de trabalho. Ah, tá. Eu gosto de trabalhar assim, com uma ideia geral dos planos, das coisas que quer fazer e vai ajustando, né? Legal. Entendi. Não dá para ser muito cartesiano. Senão se frustra, né? Senão se frustra. Acaba não conseguindo fazer muita coisa, né? É meio que a gente faz no mar também de rota, né? Você vai lá, estuda, prepara, não sei o que, puxa meteorologia, faz enroteamento, arruma o barco, prepara tudo. Na hora que você sai, o plano muda todo, porque o vento tá outro. O vento tá aí muda. E é essa flexibilidade que é legal ter, né? Essa capacidade de flexibilização para ajustar a rota e as velas, né, Jô? Isso é bem legal. Que legal. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Sailingcast. Estamos aqui hoje com um convidado especial que já esteve por aqui recentemente. Mas hoje a gente veio falar de um tema específico, né? Cruzou o Atlântico em solitário, né? A travessia do Atlântico em solitário. Então eu quis trazer o Jonas aqui novamente para a gente conversar com ele, fazer todas as perguntas que a gente quer saber, das respostas de como é fazer a travessia do Atlântico em solitário. Parece que é uma coisa que é assim, né? Eu vou lá, pego o barco e atravesso. Mas não é, vamos perguntar muita coisa para o Jonas, mas antes disso eu vou te pedir para deixar o seu like. Deixa lá o like, se você não gostar, você dislike, mas deixa o like lá por enquanto, que isso ajuda a gente promover o canal, mais gente assistir e a gente ajuda a manter esse projeto vivo, né? Com produção audiovisual Zion e apoio especial aí dos nossos parceiros Santec, o protetor solar do velejador. E aqui, ó, o Jonas já vai levar um Santec para casa. Valeu. Olha aí. Obrigado. Teve aqui outro dia junto com o Marcelo Valand, de Morango, né? Levou um Santec e hoje levando de novo. E cara, já usamos lá, a Débora adorou. Eu curti pra caramba também. É legal, não é? Gostou? Aí, bom. Que bom. Esse aí fica pra Débora, então. Fechado. Muito bons ventos. A plataforma que te dá informação dos ventos em tempo real na costa brasileira, ainda crescendo seus pontos de monitoramento. Projeto incrível do Edmar e do Marcelo que nos apoiam. O ITEC, IT Soluções, que ajuda o Sailingcast com a infraestrutura de telecomunicações. Então, quando a gente faz um evento externo, com transmissões ao vivo, que a gente vai fazer hoje, a regata da Mini, do circuito Mini de Ubatuba, né, vai ser tudo com tecnologia WITEC para transmissão ao vivo. Então, vamos falar de circuito Mini também aqui hoje, viu, Jô? E Rádio Vela Show. Rádio Vela Show, parceiro Sailingcast, toda terça e sexta-feira, inserção às 11h, 18 horas. A gente fala lá sobre o que está acontecendo no mundo da vela. Muito bem,
chega de delongas e vamos para o que interessa. Vamos querer saber tudo aqui sobre travessia solitário, como que é velejar num barco de 6,5 metros, o famoso Mini 6.50, que todo mundo chama esse barco de Mini Transat, mas não é esse nome, a gente já falou disso no outro episódio. Detalhes. Mas antes, Jô, vamos fazer um resuminho de quem é o Jonas e como que o Jonas começou. Eu sei que a gente já falou disso outro dia, mas pode ser que alguém esteja assistindo esse episódio e vendo o Jonas pela primeira vez. Você começou muito cedo ainda por um sonho na vida dos seus pais, né? Uhum. Então, conta um pouco pra gente como é que foi esse início do seu mundo na vela, mundo no mar. Então, antes de mais nada, muito obrigado, seja bem-vindo aí ao Sailingcast. Valeu, obrigado pelo convite novo. Sempre muito bom estar batendo papo aqui contigo. Que legal, eu que agradeço. Cara, eu tô nesse mundinho da vela desde muito cedo, graças a Deus. Dei uma sorte danada de nascer num meio que eu adoro já, né? Que eu vim adorar. Mas basicamente por conta dos meus pais, né? O meu pai e a minha mãe já eram do mar, da pesca e do mergulho, foram para a vela e daí começaram a ter aquele sonho de viajar ao mundo de veleiro, né? E com inspiração do Schurman, do Cabinho, dos grandes livros, os clássicos da vela brasileira, né? E aí, preparando para viajar, eu e a minha irmã já nascemos nesse processo deles finalizando a preparação para a viagem longa e já estávamos desde pequeno ali sendo levados para esse lado. Então, poxa, nasci, deu 1 mês e meio, a gente desceu para Ubatuba, eles desceram para Ubatuba comigo para... Com 1 mês e meio, então, vocês já foram embarcar. Já. Realmente... Velejadia curta, né? Mas ainda assim... E a minha irmã, a mesma coisa. Então, aí os brinquedos eram tudo brinquedinho ao invés de ursinho de pelúcia, era golfinho de pelúcia, era baleinha, era peixinho. O quarto era todo com títulos náuticos. Aí já foram levando a gente para o barco, foram preparando o barco da viagem e tal. E só que essa viagem não foi para frente, porque a minha mãe faleceu do nada. Você conhece essa história, né? Mas de coração, do nada, em 2000, coisa de 1 ano antes da partida planejada deles para a viagem, né? Então aí essa viagem parou ali. E você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha 4 para 5 anos. Então, e a Carol tem 1 ano a menos que você? 1 ano, 1 mês, 6 dias e 10 horas. 1 ano e 1 mês, 6 dias. Eu gravei bem porque foi o tempo de paz que eu tive na vida, então... Tadinha da Carol. Não é piada interna nossa, a gente vive fazendo essa. Imagina, ela é um amor. Não, é um show de bola, cara. A Carolzinha é muito parceira. Então foi um pouco tempo de diferença entre vocês dois, né? De idade. Bem pouco. E aí com essa pouca idade foi a minha mãe e aí o meu pai abortou o plano de viagem, vendeu o barco, tá lá em Batuba, se não me engano, até hoje. Que barco era, Jô? Era um Trinidad 37. Ele mandou construiu o barco do zero. Ah, é? E lá na Mariner. Acho que foi um dos últimos barcos a sair da Mariner antes de fechar o estaleiro. E aí vendeu esse barco. Vendeu o barco. E o seu pai abortou a ideia de velejar. Exato. E ele teve aquele negócio de... Ele poderia voltar para São Paulo, onde estava a família toda, ou ele poderia ficar aqui na ilha sozinho, cuidando da gente. Porque sua família, né? Então seus pais, você e a Carol... tinham se mudado para Ilhabela com o objetivo de ir viajar e conhecer o mundo. Isso, exatamente. No barco à vela. A família toda, tanto meu pai quanto minha mãe, era ali baseada em São Paulo, capital, né? E eles foram os primeiros que mudaram para o litoral e aqui para a ilha em 98. 98. Isso. E já frequentava há muito tempo, né? Uhum. Mas era já um passo para se adaptar, para poder ficar mais perto do barco, mais perto do mar e se adaptar para poder viajar. Seu pai gostava de pescar? E mergulhar. Né? A minha mãe tinha vida do mergulho também. Gostava do mergulho. No curso de mergulho no final das contas. Se conheceram no curso de mergulho. E aí teve essa tragédia, né, infame. E aí seu pai teve que tomar uma decisão do que fazer. Ficar na Ilhabela com vocês dois, com 2 filhos, né? E segurar a barra sozinho ou voltar para São Paulo para ter aquela base familiar para dar apoio. E ele resolveu ficar na ilha. Ele decidiu então ficar. Uhum. E, cara, a melhor coisa que aconteceu, porque é um lugarzinho bom para crescer, Ilhabela. É verdade, né? E nessa a gente não se afastou do mar, continuou por aqui, apesar de não ter mais o plano de viagem longa, né? Começamos a correr regata, meu pai e logo depois a gente também, já novinhos. Eu acho que a gente começou cada um com 7 anos de idade. Eu comecei 1 ano antes da Carol com as regatas.
E sempre aqui no canal, acho que a primeira regata minha aí da Carol, inclusive, foi a regata do Camarão, que vai rolar no mês aí agora. É no mês agora de agosto, né? No Pindá tem a regata do Camarão, né? Exatamente. Foi a primeira que vocês fizeram? Foi a minha foi a terceira regata do Camarão, foi a primeira regata que eu corri. Ah, é? Você sabe qual é a edição que a gente está agora? Acho... Deve ser 20ª e pouco, talvez. Bom, se a terceira tinha 7 anos, bota aí mais 23 anos de edição. Caramba! Então, faz tempo. Faz tempo, hein, Jô? Mostra que você tem milhagem, né? Um tiquinho. Mas então aí vocês começaram a participar das regatas e então o mundo da vela foi natural para você. Isso, foi seguindo sempre ali. Aí com isso das regatas, meu pai acabou conhecendo o pessoal que fazia refeno, puxou, a gente foi fazer uma refeno, viu que não era um bicho de 7 cabeças navegar longe. Com vocês? Com a gente. Aí fez a viagem com o Fandango, né? Que a gente ficou 1 ano, 2 meses morando no Chefezinho 31. Saímos daqui da ilha, fomos até Natal e voltamos. Quando foi isso? Você lembra? Isso foi 2006. A gente saiu em 2005, final do ano, voltamos no começo de 2007, logo depois do Carnaval. Então, no final, seu pai ele não abortou o projeto, ele postergou sem saber, né? Exato. Aquele momento eu tinha falado, não vai dar para fazer. Depois ele foi vindo que, peraí, calma, até dá, uma volta ao mundo, alguma coisa assim, talvez não seja pra gente agora. Nesse momento, mas, alguma coisa mais curta, dá para fazer, dá para levar as crianças. Aí ele voltou com esse sonho antigo, né? Eu e a Carol, a gente topou na hora também, porque já era um negócio que a gente tinha na cabeça desde bebê, né? E fizemos essa primeira viagem, foi excelente. E voltamos para cá, depois fizemos a segunda com travessura, né? Que foi aí já maior, o barco maior, 410, subimos o Brasil todo. Depois fomos para o Caribe, aí uma temporada de Caribe. Fomos para os Açores, Portugal, e aí voltamos via Ilhas Canárias e Cabo Verde para cá. Então, aí deu 1 ano e 8 meses de viagem também. Morando no barco o tempo todo? Full time, basicamente só os 3. De vez em quando vinha alguma visita, a namorada dele e minha madrasta, desde 2005 já estão juntos, a Lu, né? A Lu, que eu conheço. Então, de vez em quando vinha a Lu, a Mo, que é a irmã dela também, algum amigo que vinha visitar, mas eram visitas razoavelmente curtas, né? E vocês não ficavam em terra? Não. Na primeira viagem a gente ficou 1 dia em terra. Dormimos 1 noite em terra, que foi na casa dos amigos do Salvador, os Hadi. Gente finíssima, com filhos que eram mais ou menos da nossa cidade também na época. Um pouquinho mais novos, mas super maduros, tá? Então a gente batia papo direto. Ah, que legal. Eles viram que a gente chegou em Salvador, já chamaram a gente para passear, ficamos amigos, e eles insistiram pra caramba, vamos dormir na nossa casa lá 1 noite. Aí ficaram. De tanto ir para lá para brincar com a criançada, fomos lá dormir 1 noite lá. Mas foi a única noite que a gente dormiu fora do barco, acho que nas 2 viagens, talvez. Ah, é? Inclusive, quando o barco estava fora d'água em Aratu, na segunda viagem com a travessura, a gente dormiu no barco. É? Fala em Aratu, você fez alguma vez Aratu Maragogipe? Aratu Maragogipe foram 2. Não, acho que com travessura a gente não fez. Então, foi uma com Fandango. Você já fez, então? Já. Uma com Fandango. Diz que é muito bonita essa regata, nunca fiz. É muito legal, cara. Muito legal. Uma regata tranquila, que é uma regata que você larga de dia, chega de dia ainda, sossegado. Sempre aquele vento delicioso de Baía de Todos os Santos. O Nordeste é o paraíso para velejar. E mar liso, que você está dentro da Bahia, muito barco, aquele clima delicioso. E aí tem toda a seção de mar da regata e a seção de subida de rio. Do Rio Paraguaçu até chegar na cidade de Maragogipe, que é também maravilhosa, super técnica. Aí já não é mais o vento constante ali da Bahia. Aí já é um vento que fica girando nas curvas de rio, tem correnteza para lidar, é um negócio bem mais legal. É uma regata muito divertida. E com um fundo bom para poder navegar lá dentro? Ou tem laje lá, essas coisas? Tem laje, tem banco de areia, tá tudo cartografado, né? Legal. E o pessoal se vira bem ali. A gente trabalha com bastante grande essa regata. Está prestes a acontecer aí. Eu acho que daqui 10 dias, mais ou menos, deve acontecer agora. Realmente está na época. Um pouquinho antes da Refeno, rola Aratu Maragogipe. Até um negócio bem legal que você tem lá no Nordeste, que é esse circuito das regatas um pouquinho mais longas, né? Aratu Maragogipe, que é uma regatinha de percurso, não é tão longa assim, mas é bem legal. Aí você tem Refeno, e aí agora tem uma outra na volta, que é a Sergipe Bahia, a Regata Sergipe Bahia. Se não me engano, eles lançaram faz uns anos, eu não fiz ainda. Para quem volta da Refeno, acaba já engatando nessa, para quem vai para o sul. Sim, é um negócio bem legal, eu acho, porque o pessoal dá todo apoio para entrar em Aracaju e na barra ali do porto, que são os lugares, é um lugar que é meio evitado normalmente, porque a barra é difícil de entrar, mas com o pessoal local ajudando,
Eu acho que esse evento vai ser bem legal para a galera poder conhecer um lugar que normalmente é pulado na costa, que deve ser muito legal também. Então essa é uma que eu fico curioso. Aí depois tem a Salvador Ilhéus, mais no começo do ano. Então tem todo um circuito que dá para fazer de regata longa lá no Nordeste, que é bem interessante. Que legal. Que legal, mas voltando, vamos lá. É fácil, né? Tanto assunto que a gente tem, a gente já vai indo para um lado para o outro. Mas então vocês fizeram as regatas, aí você estava me falando que então ficaram embarcados esse tempo todo, né? Das viagens que vocês fizeram, tanto pro Nordeste brasileiro lá para cima, né? Quando vocês foram com o Fandango, que era um Scheffer 31, e depois com o Travessura, que era um Fast 410. E foi aí na volta que vocês retornaram ao Brasil quando a gente se encontrou no Nordeste. Exatamente, que aí dava aquela paradinha em Natal para ver os amigos, vocês estavam por lá em São Miguel, aí veio com a caminhonete, catou meu windsurf formulazão, botou na caçamba e bora velejar em São Miguel do Gostoso. Fomos para São Miguel do Gostoso naquela ocasião, né? E das melhores velejadas de wind que eu já fiz na vida até hoje, cara, fenomenal aquele lugar, que delícia. Que legal, Jô. E aí, quer dizer, a partir daí você continuou com essa sua paixão pelo mar, pela vida embarcado, né? E decidiu seguir numa profissão no mar, né? Você é um profissional da Marinha Mercante, é isso? Isso, oficial da Marinha Mercante. Oficial da Marinha Mercante. Isso daí já começa a entrar, na verdade, a tecer com a história da Mini Transat também. Porque nessa época da segunda viagem, na primeira, na verdade, que eu comecei a ter os primeiros contatos com o Mini Transat. Na base de revista náutica aqui do Brasil, na base de matéria. A Isabel Pimentel estava fazendo a Mini Transat na época. Foi a primeira e acho que a única brasileira até hoje a fazer e completar a regata, né? E ela estava fazendo a campanha dela na época. Depois o Kanchu, em 2010, estava fazendo a campanha dele, né, em 2011 foi a regata. E então eu estava acompanhando esse pessoal que estava fazendo via matérias, achando legal pra caramba, porque os barquinhos são umas naves, né? E eu nesse meio de barco, de regata e tal, já estava me interessando no barco também, né? Si, o Indy que anda pra caramba, né? É um barquinho que anda que nem um Indy, é tipo uma peixe Indy grande quase. E nessa brincadeira daí eu comecei a ter os contatos iniciais, né? E assim, no fundo da cabeça começa aquele negócio, nossa, seria muito legal fazer esse tipo de coisa, mas aquele negócio que nunca vai imaginar que vai acontecer de verdade, né? Que tá muito longe. Mas tinha uma sementinha lá. Mas tinha uma sementinha, ali começou a plantar sementinha. Na segunda viagem com a Travessura, eu velejei num Mini nos Açores. Quando a gente chegou lá, ia ter uma regatinha local, e tudo que é canto que a gente chegava, que ia ter alguma regatinha, eu meio tentava me enfiar na regata no barco de alguém. Então, no Caribe eu consegui correr a Heineken Regata, né, de proeiro desse jeito. Aí depois, chegando lá nos Açores, na terceira ia até a 8 aos Ilhéus, que é uma regatinha, percurso curto, normal lá deles, mas bem divertido. E tinha um senhor com um Mini lá. E aí o nome do barco era Minerva, era o Antônio. E ele conheceu a gente eu perguntei de vaga, o pessoal falou, tem um barquinho pequeno que vai fazer a regata ali, o cara precisa de alguém para velejar com ele. Vai falar com ele. Quando eu cheguei lá era um Mini. Aí começamos a bater papo, também recebeu a gente braço aberto, depois da regata levou a gente para passear pela ilha toda. Ele era português? Português de lá dos Açores mesmo. E aí corri a regata com ele, apaixonei no barquinho, porque, meu Deus do céu, a potência versus o controle que aquele barco dá é um carro de rally, né? É impressionante. Então eram sinais já para você ali, meio que consolidando aquela sua sementinha que... E também na segunda viagem que me veio a ideia de trabalhar com marinha mercante. Na verdade foi uma dica de um amigo nosso do Caribe, o Rony, que chegando no Caribe viu o pessoal começando a trabalhar com super iates, né? Com veleiros, com iate grande, mesmo. Exato. Teve um período que você ficou, acho que em Maiorca, embarcado. Era em Maiorca? Eu trabalhei um tempo em Maiorca depois também, com super iate. É verdade. Backhand lá, escovando convés. E foi legal pra caramba. Mas aí esse período que a gente chegou no Caribe, eu descobri que tinha esse mundo, né? E conhecemos um brasileiro lá, o Rony, que estava de skipper de um catamarã grande lá. E ficou amigo nosso, começamos a bater papo pra caramba lá, recebeu a gente muito bem na ilha, a gente mostrou os lugares todos, os rolês pra dar, velejamos bastante junto. E aí, pelas tantas, eu falei, cara, esse cara tem o trabalho dos sonhos, né? Porque ele tá trabalhando, levando o veleiro
um veleiro desses para velejar para lá e para cá e não sei o que, vivendo no barco. Ele era skipper? Skipper do barco. Era um catamarã de 62 pés. Nossa. E aí nessa, Rony, como é que faz para trabalhar na tua área? Ele, você pode fazer o curso de Jetmaster e tal, não sei o que, mas na tua idade você vai fazer EFON. Aí eu, EFON, tá, isso é de comer? O que é isso? Aí ele me explicou que era a escola de oficiais de marinha mercante e que dava para tirar uma carteira que dava tanto para trabalhar nos iates se quisesse, e era uma bazuca de uma carteira para isso, ou trabalhar com um navio, sendo oficial de quarto, né? No caso oficial de navegação ou de máquinas. E aí você vai trabalhar nos navios petroleiros grandes, ou navio de cruzeiro, container, qualquer coisa que não seja militar. Navio de pesquisa, enfim, tem toda uma área imensa nessa E EFON é um acrônimo de Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. De formação de oficiais da Marinha Mercante. E quando você faz essa escola, é aqui no Brasil que você fez, né? Isso. No Rio de Janeiro. E essa tem em Belém também, mas tem em Belém eu também? pessoalmente fiz no Rio. Tá. Não sabia que tinha em Belém também. A formação é a mesma, igual. É igual. A de Belém foi criada, se não me engano, na época do ciclo da borracha ainda. Então, para você ter uma noção. Poxa. Acho que a de Belém foi a primeira, se não me engano. Não lembro direito. E aí isso te dá habilitação para você atuar como você falou. Eu vou atuar isso como um Yacht Master, é uma bazuca para eu fazer. Mas ele te dá autonomia para você trabalhar em outros países também, essa formação? Sim, acontece que esse certificado, você ganha vários certificados, né, da área, e esses certificados podem ser reconhecidos por outros países ou não, né? Aí depende de acordos entre os países, mas a maioria dos lugares, se eu chegar com o certificado brasileiro, eu só vou pedir para o agente do navio levar para serem reconhecidos, né? E aí o pessoal da autoridade marítima da bandeira daquele país vai falar se tem alguma pendência, tem que fazer um certificado mais ou menos, mas na maioria das vezes só manda uma cópia de certificado já do país da bandeira do navio. Então você pode trabalhar. Hoje você trabalha na Marinha Mercante brasileira, mas, por exemplo, se você se mudar para Portugal, poderia trabalhar lá. Dependendo da bandeira do navio, na verdade, é menos o país onde você está, é mais o país onde o navio é registrado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu estou trabalhando no Brasil, mas com um navio que opera aqui mesmo, mas a bandeira do navio é de onde mesmo? É um país Singapura, pronto. Tá. Então, navio de Singapura de uma empresa anglo-indiana. Então, um negócio muito multinacional. Entendi. Mas é reconhecido, um trabalho que dá para se trabalhar no mundo inteiro, é só uma questão burocrática, só. E aí, então, você tem uma patente militar também? Como tem, reserva? Mas é que o curso da Marinha Mercante no Brasil é dado pela Marinha Militar. Uma vez que você termina o curso, você vai para a reserva da Marinha Militar e vai trabalhar na área civil. Mas as patentes da Marinha Militar não influenciam em nada no trabalho, não é... Tá. Mas se você fosse convocado para ir para a Marinha Militar, qual patente que você receberia? Se não me engano, acho que é segundo tenente, terceiro tenente, não sei tenente. Como é que funciona essa área, mas era um tenente da vida. Tá. E você então e aí amador é capitão? Porque esse é o máximo que a gente tem. Eu posso tirar uma carteira de capitão amador por equivalência, só chegar na capitania e requerer mesmo, não precisa fazer exame nem nada. Mas não é necessário? Em teoria é assim, se eu quiser com o meu barco pegar e sair para viajar por aí com o meu barco brasileiro, aí eu preciso ter essa habilitação, sim. Mas como até agora não precisei fazer isso com o meu barco, estou empurrando com a barriga para não precisar ir na capitania. Mas é só ir lá trocar? Você dá preguiça. Não, uma hora vai. Então, capitão e tenente, meu amigo aqui, ó. Vocês me respeitem. O Jonas me ensinou muita coisa. Quando eu vim para Ilhabela, me convidava para dar umas velejadas com ele na época no Fandango, né? E aí eu aprendi bastante coisa com o Jonas, sempre continuo aprendendo ainda hoje, né? Com todo mundo que eu navego, eu acabo aprendendo coisas novas. Mas muito bem, aí você estava falando que isso foi um início de uma transição para o projeto do Mini. Aí que tá, essas duas coisas se juntaram, porque ao mesmo tempo nessa época entrou a começar a ver que existia a Mini Transat, começar a ter essa ideia lá no fundo, com a carreira de marinha mercante. Na verdade, o que mais me interessou na marinha mercante especificamente, fora o trabalhar embarcado, é um trabalho com a escala.
Então você entra no navio, trabalha, no caso atual, sei lá, eu tô ficando 42 dias no navio e 42 dias de folga full. Ninguém me liga, ninguém me chama, não preciso estar à disposição de ninguém, é férias. Tá? E aí depois eu volto lá e 42 dias de trabalho 24/7, né? Então fica nessa... Fica embarcado sem ir para terra. Exato, embarcado sem ir para terra esse tempo todo. 42 dias. Desembarcado sem nenhum problema de trabalho, mais 42 dias. E essa escala vai mudando, né? Já trabalhei com 60/60, 28/28. E aí, isso daí que foi que me deu um estalo. Porque eu falei, pô, com um trabalho desse, que paga razoavelmente bem e ainda tem essa flexibilidade de tempo, eu consigo fazer muita coisa de viagem. Consigo fazer muitos projetos. Consigo fazer, sei lá, uma mini Transat, né? Na época só... Já estava planejando, parece que a coisa era um exemplo no fundo da cabeça. Pô, daria até para fazer uma doideira dessa. e ficou por assim. Aí eu fui fazendo lá tal. Terminei o curso Bom, primeiro voltei aqui, terminei a escola, né? O terceiro médio. Aí estudei um bom bocado, fiquei 3 anos batendo cabeça no vestibular para IFON, né? Isso foi quando você chegou da Europa, a última vez, você está falando? Isso foi quando eu cheguei da segunda viagem. Com meu pai e com a minha irmã, né? A Carol fez EFON também? A Carol fez EFON também, entrou um aninho depois de mim também. Sempre aquele ano de diferença. Tem algum limite de idade para fazer EFON? 24 anos para entrar. Até 24 anos. Passou disso, não dá mais para fazer. Por isso que ele falou, que o teu amigo lá no Caribe falou, se eu tivesse na tua idade, eu faria EFON. Exatamente. E aí terminei o curso lá, foi 3 anos para passar no vestibular, mais 3 anos de curso. E aí, afinal, saí para fazer o meu estágio embarcado. Nesse meio tempo que eu fui trabalhar com os iates na Europa, mas só isso já rende história pra caramba. Eu lembro de algumas que você me contou. E aí eu lembro direitinho da noite que eu falei que eu vou fazer a minha Transat, que foi... eu estava de turno no navio, estava em serviço e a gente estava aproximando das Ilhas Canárias. Eu estava fazendo estágio embarcado ainda num petroleiro grande. E a gente estava levando uma carga para, acho que Noruega, um negócio assim. Estágio do IFON. Da IFON, exato. Que aí são 3 anos de faculdade teórica e 1 ano de estágio embarcado obrigatório, 1 ano direto. Bom, quase direto. Fiz 9 meses, depois 3 de folga e mais 3 para completar. Mas nesses 9 meses aí do navio maior que eu fiquei, aí a gente aproximando das Ilhas Canárias, e de Gran Canária, que a gente ia parar para abastecer, e nessa eu tô ali de serviço e começo a olhar no AIS, apareceu 1 alvo, 2 alvos, 3 alvos, 4 alvos, 5 alvos, um monte de alvo descendo ali, um monte de pontinho no AIS. No radar. No AIS. No radar e no AIS, né? E eu batendo o olho e falando, pera, isso daí não é normal, é barco demais, vindo na mesma direção. Aí quando eu fui dar uma olhada no que eram os alvos, né? Olhando no AIS as informações dos barcos, aí começa a aparecer lá, fulano de tal, solo sailor, veleiro, 6,5 metros de comprimento e andando a 12 nós. Caramba! Cara, não é possível, é a minha Transat. Era a minha Transat que tinha largado no mesmo dia de Gran Canária. E, aliás, de Gran Canária, não, esse ano foi La Palma, eu acho. Enfim, tinha largado no mesmo dia, lá das Ilhas Canárias. E tava cruzando com a gente. Aí eu passei a noite inteira só olhando os barquinhos passando lá no AIS, vendo umas usinhas de navegação passando. Aí você endoideceu. E, cara, aí no final da noite tava assim, cara, tô com a faca e o queijo na mão para fazer esse negócio, né? Ano que vem eu tô terminando o estágio. Já vou estar... O mercado tá bom, eu vou poder sair para trabalhar meio que direto. Vou estar com tempo, vou estar com dinheiro. Por que não, né? Acho que se eu não fizer isso, eu vou ficar o resto da vida me perguntando por que eu não fiz, né? Então bora. Foi aí, então, o dia da chave que virou. Quer dizer, aquela sementinha que você plantou anos atrás, que você não imaginava. Nunca levei a sério. Aquele momento virou a chave e falei, não, realmente dá para fazer. Começou a brotar. Aí foi muito tempo de pesquisa. Até, de me decidir até realmente comprar o barco, já foi mais ano e bala. Para pesquisar, fazer um caixa. Conversei muito com o Kanchu, que já tinha feito a regata, para pegar dica. Quantos brasileiros completaram a Mini Transat até hoje? Ou fizeram e completaram? Oficialmente teve 4 comigo. Foi o Rato, o Gustavo Pacheco, né? O Kanchu, a Isabel Pimentel foi em seguida ao Rato, depois foi o Kanchu. E aí eu sou o 4º a completar oficial. Antes de todos esses, teve um outro cara, o Roberto Hossaker,
que inclusive até vejo o documento dele aqui na Semana de Vela, na época, né? Ah, na época. E que ele construiu um barco aqui e levou para a Europa para qualificar, deu algum problema na qualificação que não conseguiu qualificar para a Mini Transat oficialmente, mas ele fez o percurso do mesmo jeito junto com a galera. Ele entrou na pipoca e foi. Falei, beleza. Então, ele foi o primeiro que efetivamente foi, fez, completou, cruzou, pronto. E não dá para tirar esse feito do cara, né? Claro. Foi sem o dúvida, grande pioneiro. O cara cruzou o Atlântico sozinho. Apesar de no papel não estar lá, ele fez. Então... Tem prova, tá no Instagram, tá no... Na época não tinha. Mas tá tudo documentado lá. Que legal. Então oficialmente, vamos dizer assim, quem realmente entrou num barco solitário de 6,5 metros lá na Europa e cruzou o Atlântico até o Caribe... Foram 5 pessoas. 5 brasileiros. Isso. E aí quando eu vi que dava para fazer, eu fui atrás do pessoal que tinha feito, mais o Kanchu, que era quem eu já conhecia pessoalmente, né, que já tinha mais contato, e peguei tudo que era informação que dava, li as regras da classe em francês, aprendi francês. Eu me lembro uma época você estudando francês. Né? Era para isso. E você fala francês também, Jô? Petit pot. Petit pot, fala sim, o cara fala. Eu falo um pouquinho, me desenrolo. Que legal. Eu fiquei um tempo com o barco na Bretanha também, então hoje o meu francês é bem melhor do que era na época que eu estava lendo as regras. Lá né? com a turma. Mas deu para fazer amigos, conversar e principalmente conversar de barco, né? Posso imaginar que na Bretanha, né, um berço da navegação à vela... Quantos projetos e pessoas que tem lá e conhecimento, né? Uma insanidade, cara. É um mundo de vela, cara. É uma loucura. Só quem vai lá para ter uma noção da dimensão do negócio. É ridículo. Todos os imocas estão lá. O time, aqueles super trimarã gigantes de 100 pés que dão volta ao mundo com um caboclo só em cima do barco. Caramba! Então tá todo mundo lá. Os minis praticamente todos lá também. Tem um polo de mini forte ali no Mediterrâneo também. Mas a absurda maioria está na França, então, e ali na Bretanha, né? Quanto tempo você levou de planejamento para se preparar para o dia da largada? Bom, se contar só o planejamento ou até o dia, tipo, o projeto inteiro até chegar ao dia? Não, vamos dizer, desse dia que você falou assim, eu vou fazer essa regata no dia que você viu lá no... AIS, os barquinhos passando. Isso foi final de 2019... Não, meio de 2019. Desculpa, não. Tá, final de 2018. E esse dia foi final de 2018 e o dia da largada da Mini Transat foi em setembro de 23. Então foi bem uns 4 aninhos. Entre 4 e 5 anos, quase. E de projeto efetivo mesmo, depois de planejar, fazer dinheiro, ok. Comprei o barco foi em final de 21, na verdade. Aliás, comprei o barco do jeito que ninguém deve comprar barco. Eu não vi o barco. Eu achei um que tinha feito a Mini Transat daquele ano de 21. Mandei mensagem pro cara, o cara ainda estava no meio do Atlântico com a regata. Não tinha terminado ainda e já vendeu o barco. Já tinha vendido. Não, isso por quê? Porque todos os barcos que eu estava um pouquinho de olho antes já estavam vendidos, antes de largar a regata. Eu não me liguei disso. Aí, quando eu vi que todo mundo já tinha vendido, eu falei, meu Deus do céu, lascou. Eu quero um barco que tenha feito a Mini Transat 21, porque ele vai estar equipado. Ele vai estar pronto. Basicamente, só vou ter que trocar coisa, né? Que quebrou, que venceu. Mas o barco vai estar pronto para fazer uma Mini Transat. Foi uma dica do Kanchu ainda. Olha aí. E só que estava todo mundo vendido antes da regata. Aí caramba, lascou. Aí eu comecei a procurar o pessoal que não estava nos anúncios, né? Então, do site da classe. Então aí eu comecei a achar o Instagram das pessoas e Facebook das pessoas que estavam correndo a regata. Peguei a lista de inscritos. Aí fui achando o Facebook e o Instagram do pessoal, vendo quem não estava no anúncio e mandando, você já vendeu teu barco, já vendeu teu barco, já vendeu teu barco. É mesmo? Até chegar um vai... Um deles foi o Ignasi, um catalão que tinha esse barquinho Pogo 2 654, que foi o que eu acabei comprando. E não estava na regata esse barco? Ele estava no meio da regata quando eu mandei mensagem para ele, inclusive. Tá. Porque a única coisa que ele ainda não tinha sido... Era um que ainda não tinha sido vendido. Não tinha sido vendido, exato. Ele não tinha anunciado o barco ainda, Entendi. Então... E era ele que estava embarcado? Ele que estava embarcado fazendo. Estava embarcado. Então eu mandei mensagem para ele, quando ele chegou em Guadalupe, ele recebeu a mensagem, aí mandou, não, meu barco não está vendido ainda não, ele passou os detalhes do barco, não sei o quê, inventário, preço, aí me mandou foto, vídeo, e eu falei, tá, fechou.
Não tinha muita escolha aí, era meio que tinha que fazer isso. E o que precisa trocar depois? O que você precisou trocar? Cara, Cabo? Muito pouca coisa. Cabo alguns, mas foi bem pouco, porque ele tinha trocado tudo logo antes da regata também. Vela, as velas que ele fez a Transat, a mestra, eu fiz a minha Transat com a mesma mestra também. Tinha outras mestras de Transates anteriores que eu usei para treino, essas coisas, tal coisa. Eu usava aquela ali como só para regata. E a Genoa já era uma Genoa também que era nova para Transat, só que era de filme e carbono. E ela não leva tão bem pancada no tempo. Então, a regra da classe também tinha mudado, que ele ia forçar a vela de Dacron, né? Então eu falei, bom, preciso de uma Genoa nova, porque essa daí tem um risco de estourar no meio da travessia. E agora vai ter que ser de Dacron, vou fazer uma de Dacron. Então, assim, em termos de equipamento, não estava tudo estressado, não dava para... teve que fazer uns reparinhos, parte elétrica, trocar uns fios, uns negócios assim, mas foi bem sob controle. Comparado com amigos meus que compraram barco novo para fazer a Transat, cara, eu tive muito menos trabalho. E muito menos trabalho no barco quer dizer muito mais tempo de treino. Então, cara, valeu muito isso, valeu muito. Muito mais dor de cabeça. Sempre tem as dorzinhas de cabeça de preparação, porque esse tipo de barco é preparação. E aí você vai velejar, né? E quando foi a primeira vez que você velejou com ele? A primeira vez que eu velejei com ele, eu comprei ele em final de 21, dezembro de 21, e eu fui ver o barco pessoalmente e em seguida velejar com ele, né, em fevereiro de 22. Caramba! Eu estava embarcado quando comprei o barco, eu estava no navio, eu tive que fazer tudo via procuração com meu pai, porque eu não conseguia descer para terra. Seu pai estava lá na Europa? Não, ele estava aqui no Brasil ainda, foi tudo à distância. Cara, para dar ruim tinha sido muito fácil. A sorte é que... E não é tão sorte assim, porque a galera que está no Mini tem esse perfil no geral. É uma comunidade. O cara é muito... O Ignazio era muito gente boa. Podia ter me dado golpe 3 vezes se quisesse, mas não, deu tudo certinho lá, me ajudou pra caramba. Ainda sabe ver a minha largada com o barco, só para ver o barco largar de novo. Que legal. Em 23, foi muito bom, cara. E quais foram os maiores, assim, as maiores preocupações, vamos chamar de preocupações, mas os pontos de atenção que você precisou ter nesse preparo para fazer a regata? Eu sei que tem uma fase aí de qualificação também, né? Como que é isso, Jô? Cara, a qualificação para mim Transat é um negócio muito legal e que eu acho que é quase um modelinho de preparação para qualquer pessoa que queira fazer uma travessia grande mesmo, porque, bom, vamos lá. Você tem que, não é só comprar o barco e se inscrever. Para você estar apto a se inscrever, você tem que fazer, segundo a regra da classe, 1.500 milhas em regatas oficiais da classe com o Mini. Então, a regata de Mini contra Mini do calendário deles. E dessas daí, a mais curta que tem no ano inteiro é uma de 120 milhas. Para ter uma noção, a Santos Rio é 180. Então, a mais curta das regatas de Mini é um pouquinho menor que a Santos Rio, que é uma das maiores que a gente tem aqui. Exige bastante, né? Uma regata mais médiazinha deles já é na faixa dos 500, 600 milhas. Já são as regatas um pouquinho maiores. A maioria está na faixa dos 200, 250 a 500, 600, né? E uma refino são 300, para você ter uma ideia. Às vezes em 3 regatas, 4, você já começa a ter a milhagem qualificatória. Não são muitas regatas que a gente faz, ao menos para tirar a milhagem mínima, né? Tá. Mas cada regata dessa é uma aventura, né? Quem já fez uma refino sabe do que eu estou falando aqui. E até a Santos Rio também, que é uma regata que demanda uma preparação bem maior, um cuidado bem maior, e a regata em si é uma baita uma aventura. Sem dúvida. Então aí você faz 5, 6 dessas, 4 a 6 dessas durante o ano, e às vezes maiores ainda, né? E já é um bocado de coisa. Né? Eu me lembro, Jô, que a gente acompanhando aqui de terra, né? O nosso time borrachudo de terra, né? Que a gente tinha nosso grupo aqui que acompanhava você. Teve uma que eu me lembro que foi bastante estressante. E você decidiu que pela sua segurança e segurança de modo geral, você abortasse a participação. Qual foi essa, Jô? Foi a minha segunda regata de Mini, foi a Solomed etapa 2. Essa daí, na verdade, era um evento que tinha 2 regatas, etapa 1 e etapa 2. A primeira era uma curtinha de 160 milhas de... Curtinha. Foi mais curta que eu fiz. de Barcelona para Maiorca, foi a primeira regata que eu corri com o Mini. E a seguinte foi essa daí, que já era maior, era já 500. Ia dar a volta nas Baleares, fazer um 8 ali entre Maiorca, Ibiza, Formentera e voltar para Barcelona, né? 500 milhas o percurso total de ida e volta. Isso, mais a 160 da primeira regata.
E na primeira regata, essa daí foi fogo, cara, porque eu ainda estava acostumando. As minhas primeiras regatas, as 3 primeiras foram as mais estressantes de longe, de todas elas. Porque eu estava me acostumando com o negócio de velejar sozinho por muito tempo. E é bem diferente, é muito desgastante. A fadiga ali, quando você chega no segundo, terceiro dia de regata, é brutal. Você começa a fazer coisa que você não faria normalmente, de besteira mesmo, simplesmente porque a cabeça já não funciona. E conseguir gerenciar essa fadiga é a chave do negócio, é uma maratona, né? Um sprint, né? Então, e eu ainda estava aprendendo essa parte de gerenciamento de sono. Então, na primeira regata tinha sido duro, porque o meu piloto automático, que dá para imaginar que o velejando solitário é o equipamento mais importante, talvez, do barco, deu pau na largada. Então, parou com 5 minutos de regata. Caramba! E aí você fez as 160 milhas na mão, no braço. Então, e foi assim, foi muito legal, inclusive, essa regata, porque teve várias coisinhas legais no meio. Porque, bom, primeiro largada, o piloto parou, aí eu tocando na mão, aí lá pelas tantas eu consegui dar um jeito de estabilizar o barco, inventei um mini leme de vento ali, basicamente joguei um cabo na escota da genoa, que desviava numa rodana e subia para a cana de leme do barco. E joguei um elástico do outro lado. E aí eu regulei as velas de um jeito que, se o barco orçasse um pouco mais do que o que devia, a genoa ia bater. Ia diminuir a tensão naquele cabo e o elástico ia puxar para a barra-vento e o barco arribava. Se ele arribasse demais, a pressão da genoa ia fazer com que puxasse o leme para a sota e aí ele subia. Levou um tempo, mas deu para ajeitar. Isso é coisa que eu puxei dos barquinhos de brinquedo que fazia quando era criança. Isso que eu ia te perguntar. Isso você teve a ideia na hora ou você já tinha vivido essa experiência? Eu já tinha feito muito isso, só que numa escala de 2 palmos. Você tá brincando? Que legal, Jô. Mas a engenharia funcionou, A engenharia funcionou com o barco. Assim, claro, não era em todo vento que funcionava, mas isso daí me comprou algumas horinhas para eu poder tentar resolver o piloto, o que não deu certo. Putz. E foi muito legal também, quando eu consegui ajeitar isso e largar o leme para ir tentar olhar o piloto, que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi avisar a comissão. Comissão, todos os barcos nessas regatas têm tracker, né? E a comissão vai acompanhando full time para ver se está todo mundo numa velocidade normal ou se tem alguma coisa estranha. Tipo, o barco ter parado, o barco começou a dar voltinha. Eles pode monitoram. ser alguma coisa de segurança, né? Então eles estão monitorando full time. Aí, como eu estava perto da comissão ainda, eu chamei eles no rádio e falei, comissão, estou sem piloto, vou entrar para tentar resolver. Pode ser que meu barco comece a sair de rumo um pouco, mas é por causa disso, tá? Qualquer coisa, tá tudo ok, tô só resolvendo o piloto. No que eu terminei de falar isso com a comissão, os concorrentes que estavam do lado, de Gemila, o pessoal de Barcelona, o pessoal de fora também, que tinha vindo correr regata, começaram a me chamar no rádio. Jonas, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, já tive um problema com o piloto assim, assado, tenta resolver assim. Então, cara, era gente que eu estava competindo diretamente, que estava daqui na parede do estúdio com o barco deles. Do lado. E eles estavam largando o que eles estavam fazendo para me ajudar com o piloto. Cara, onde que você ia ver isso numa regata? Olha que legal. Então aí que eu já comecei a ter aquele contato com o espírito mini. Foi legal pra caramba. Uma comunidade que a comunidade náutica é náutica, mas o mais legal ainda é ver que... Ver isso numa comunidade cruzeira é até normal, mas numa comunidade de regata é difícil. Então foi bem legal. Não que não aconteça, acontece bastante, mas é mais curioso durante o evento, né? E aí depois, essa foi a primeira. E a segunda, então, foi a que era de 500 milhas. Eu entrei nesse ponto, na verdade, porque essa primeira já me deixou lascado, porque eu cheguei é verdade. Ia ter um período de 4 dias de descanso entre uma regata e outra, né? E aí eu cheguei acabado, depois esse negócio de vento me salvou umas 3 horinhas, mas de resto ali eu tive que timonear bem umas 24. Direto full time. Evento apertando, evento que muda, e não sei o que. Nossa, foi horrível a velejada. Foi muito desgastante. E sem GPS? Com GPS, sem carta náutica. Então, era na carta de papel. E aí, para eu largar do leme para ir fazer a navegação do papel, por exemplo, já viu o perrengue. Né? Então, nossa, foi complicadíssimo. Mas cheguei acabado em Maiorca. Mas cheguei. E 3 dias depois você ia até a outra. Só que aí aconteceu 2 coisas. 3 dias depois eu tinha que usar esses 3 dias para consertar o piloto. Porque 500 milhas eu não ia aguentar fazer desse jeito. Sem dúvida. Então aí foi o tal de corre atrás do piloto, não para. Nessas daí veio o pessoal dos outros barcos me ajudar. Tinha um cara que era eletricista. Então fomos lá medindo. Depois de 2 dias a gente descobriu que era um filamento, um fio da bateria para o painel, que estava semi-rompido, estava rompido parcialmente. Então, quando entrava o piloto, que puxava muita carga,
ele começava a esquentar e aí escapava a energia e aí dava blackout no barco. Daí a pouco começava a voltar as coisas conforme esfriava o fio de novo, ou começava a voltar os aparelhos que consumiam menos, né? Ah, entendi. Mas na hora que eu queria botar o piloto outra vez, ele não entrava. O problema não era o piloto, então. Não era o piloto, era um fio semi-rompido dentro do... Caramba! Cara, não ia encontrar nem a até achar isso, né? meu. Então, e aí tava com o piloto arrumado, aí você foi encarar essa outra pauleira. Aí adiantaram a largada um dia por questões meteorológicas. Então aí foi, na verdade, 2 dias que eu tive em Maiorca, sendo que um foi para achar o problema e o outro foi para descansar. E aí foi para a segunda regata pauleira. E como é que foi? Conta essa. Eu me lembro que eu acompanhando você lá e você, putz, não, eu acho que a melhor decisão realmente é parar. Estou muito exausto. Exato. Ali o barco se portou super bem, não teve nenhum problema com o barco, mas eu não soube gerenciar o sono. Eu fui para a regata assim, largamos de Maiorca e eram 8 em torno das Baleares, né? Então tinha um trecho num canal com bastante espaço em volta, no qual os barcos não estavam próximos porque era pertinho da largada. Então, eu lembro de estar a noite adentro com um luão cheio lindo, inclusive, ventinho um pouco mais para fraco, balão em cima e meio brincando de zigue-zaguear e passar os concorrentes ali na mão. E eu não estava me sentindo cansado. E a minha ideia era, vou velejando até me sentir cansado, quando me sentir cansado eu vou dormir. Não funciona, não deu certo. Porque, cara, no começo da regata, com toda aquela adrenalina, eu não me sentia cansado por nada. Então aí eu fui me sentir cansado no segundo dia, final do segundo dia, quando eu já estava na costa de Ibiza. Então, só que ali eu estava perto de costa, então não podia dormir. Por conta de segurança, né? Eu ia botar o barco para fora, num rumo completamente fora do que eu tinha que fazer da regata, para poder dormir, ou eu ia ter que ficar acordado porque eu estava perto de terra. Então, eu não consegui dormir ali. Aí falei, vou dormir então quando eu virar e voltar para Maiorca. Já detonadaço, já começando a dar cansaço e o pessoal me passando por causa disso. O pessoal que tinha passado antes, porque eu estava ali acordado o tempo inteiro, curtindo e passando a galera, começou a me passar de volta porque eu estava cansado. Aí é a mesma coisa que uma corrida de longa distância, né, cara? Se você dá sprint no começo, você se lasca depois, né? Sai animadão na largada, porque tá com a adrenalina lá em cima. E aí depois... então, quer dizer, você considera que a falha foi aí? Devia ter começado a administrar o sono desde o começo. Eu devia ter dormido pra caramba naquele trecho do canal. Que era possível deixar o piloto trabalhar e você descansando. Exato. Aí no que eu virei para voltar para Maiorca foi um contravento de 25 nós. Impossível de dormir dentro do barco. Sendo arremessado para tudo que é lado ali dentro. E pancada e tal. Então, muito desconfortável para conseguir dormir efetivamente. E aí a exaustão bateu de um jeito, cara, que eu comecei a fazer besteira. Então, isso que eu queria te perguntar. O que acontece nesse momento que você está exausto mentalmente, fisicamente, também pela privação do sono, mas tem que tomar decisões. O que acontece assim? Como é essa decisão mental nesse momento? Se você não souber se policiar, você acaba tomando decisões erradas, cortando caminho. Então, e às vezes você nem percebe. Então, por exemplo, um exemplo bom que rolou nessa regata daí foi na hora que eu fui botar um riso na buja, né? Um riso na genoa. Essas barcos têm genoa de risar. E o tal do riso que eu ia colocar era meio alto na vela. Então... normalmente, eu já estava no primeiro riso, o vento aumentou, né? Eu ia botar um segundo riso de genoa, que era um exagero, também não conhecia o barco na época. Mas o tal do segundo riso de genoa era alto. E para eu alcançar ele, o procedimento correto ali seria eu baixar a vela, ainda mais naquela condição de barco batendo e tudo, seria eu baixar a vela, prender a uma escota nova no ponto do riso, subir ela já risada. Aí eu me pego no meio da noite, às 2 da manhã, de pontinha de pé em cima do teto da cabine, esticado aqui, colocando uma manilha têxtil no cabo, com o barco balançando pra caramba, só tá vento. Tipo, eu tava preso no barco, graças a Deus eu já tava me policiando há muito tempo já para me manter preso no barco com o umbilical. Uma linha da vida. Então não tinha um risco real ali. Mas também, naquele momento eu percebi, não tô fazendo a manobra certa aqui. Para eu ter esquecido isso daqui, também seria um pulo a mais. Para eu ter esquecido de me conectar porque eu tô cansado. Então, você começa a correr riscos desnecessários e fazer decisões pulando, cortando caminho
Sem pensar, porque você esqueceu e passa aquilo sem fazer e aí começa a pôr em risco a segurança. E não é só esse tipo de decisão, é performance também. Então, claro. Vai ter regular uma vela, já não toquei. Deixa assim mesmo, vambora. Deixa assim mesmo, vambora. Então é aí que o pessoal começa a passar. Teve momentos que você falou, o que eu tô fazendo aqui? Isso, direto. As 3 primeiras regatas, acho que todas elas teve o momento, o que eu estou fazendo aqui. Depois começou a melhorar um pouco isso. Aí, depois disso, acho que só foi ter um momento desses na Qualif, depois já um bocado mais para frente, que é outro trecho. Como é que você se alimentava? Era comida liofilizada e aquecida na base da água fervente num jet boil, né? Um fogareiro de camping de uma boca só. Que você leva lá no barco e você acende com o gás. Acende com o gásinho ali. É um fogareiro de camping mesmo, um negocinho desse tamanho, quase o tamanho do copo aqui. E com um fogareirozinho embaixo. Você acende aquilo dali e deixa ferver água. Aí você abre o saquinho de comida, que pode ser um estrogonofe, um macarrão. Isso aqui tem que ficar na tua mão. Ficar na mão, alguns têm um suporte, né? Eu, tá. na base, Tá. Eu botava uma bota de impermeável para proteger, né? E aí segurava ele com o pé. Enquanto estava abrindo o potinho e tal, isso aí fervia em coisa de 1 minuto a água. Depois você pega, verte a água no saquinho, fecha o saquinho e esquece lá por uns 10 minutos. Aí depois você pega a comida quentinha e come. É até bem melhor do que eu esperava que fosse, mas... E aí você tem que fazer um planejamento e você come na hora que dá, não é na hora que está com Também fome, né? na hora que dá, exatamente. Também na hora que dá. Eu descobri que no final das contas, dormir e o comer tem que ser na hora que dá. Então, quando está num esquema de regata assim, normalmente você vai tentar estabilizar o barco. Assim que tiver num rumo estável, velocidade estável, a coisa o piloto está tocando, cara, vai dormir. Vai dormir, vai comer, vai fazer as suas coisas, vai dar uma relaxada. Quando você estiver muito descansado, aí você fala, ok, se ainda está estável, posso dar uma timoneadinha para curtir. Mas, no geral, você vai estar só na regulagem de vela e se poupando para quando precisar. Porque quando precisar, precisa. Precisa, né? Então, aí... E quem me deu esse toque foi no final dessa regata, que eu abortei porque estava muito cansado, ainda tinha metade da regata para frente, a gente ia passar num trecho da Costa Norte de Maiorca, Costa Leste, Maiorca, que estava com costa sotavento. Era uma costa que eu conhecia da época dos iates, que eu sabia que era muito batida e só costão, né? Rochoso, não tinha praia, não tinha porto para entrar. E eu falei, putz, se me quebra alguma coisa aqui, eu vou estar muito perto de costa, com uma costa sotavento, e eu não estou em condições de reagir direito para numa situação dessas daí. Então, vou parar antes. E foi ali que eu resolvi abortar. Hoje em dia, se eu tivesse na mesma situação ali, cara, eu não ia nem pensar 2 vezes. Ao invés de abortar a regata, eu ia dar um bordo para fora, dormir umas 2, 3 horas, já aproveitar para abrir espaço dessa costa justamente para esse tipo de situação, e aí eu dou bordo para dentro de novo. E completava, com sorte, terminava dentro do prazo da regata. Cara, o prazo da regata, no fim das contas, eu parei também porque eu estava desanimado. No Mini, a gente não tem comunicação com terra durante as regatas. Isso é outra coisa interessante. Isso inclui a posição dos concorrentes. Então, eu não sabia onde estava o pessoal. E eu achei que eu estava lá no fundo, porque eu já não via mais ninguém há um tempão, né? Então, eu achei que estava lá no fundo da flotilha. Né? Começando. Claro, mas era o que você imaginava. Cara, no que eu parei na Marina, a tal da Marina era do lado de um ponto de passagem da rota. Até por isso que eu parei, porque estava fácil, né? Já estava passando por ali mesmo, já só entrei na Marina. Fui eu e mais uns 5 que paramos naquela dali. Isso uma que galera eu ia te experimentada perguntar. também. Quando você decide parar, você fala, agora eu vou voltar. Mas aí você para no primeiro lugar que dá e aí depois você pensa para onde você vai. Exato. Tá. Então, mas e aí? Ali eu parei, já tinha uns 2 ou 3, depois chegaram mais um pessoal com quebra no barco e tal. E aí eu comecei a ver o pessoal passando. 1, 2, 3, 4, aí eu fui abrir o track da regata. Eu tava do meio da flotilha para frente. Com o barco velho, nas primeiras regatas estava muito bem. Até por causa do sprint que eu dei no primeiro noite. É isso que eu ia falar. Você foi tocando. Aí eu já estava perdendo. Aí depois, quando eu vi o track, eu vi que eu já estava perdendo de novo posição. Mas não estava mal, como eu estava pensando. E aquilo dali foi outro peso psicológico que atrapalhou também. Entendi. Né? Olha só a estratégia como é importante, né? Dentro da regata, né? É muita coisa, cara. É muita coisa para gerenciar numa regata desse tipo daí. Você tem que ser tudo. Você tem que ser o navegador, você tem que ser o cozinheiro, você tem que ser o timoneiro, você tem que ser o trimmer, você tem que ser... o teu psicólogo também. Você faz a consulta lá, né? Autoconsulta. Você é o louco e o psicólogo ao mesmo tempo. Quantos dias, Jô, para você cruzar o Atlântico?
A travessia do Atlântico foi 11 dias na primeira etapa e 17 dias na segunda. Foi 28 total ali. E, cara, foi a regata que menos foi desgastante. Essas regatas daí, essa que eu abortei, era uma regata de 5, 6 dias. A seguinte, que também foi duríssima, 5, 6 dias. Aí daí pra frente eu estava mais acostumado, foram mais sossegados, mas era tudo regata de 2 a 5 dias, por aí. Mais longa fora a Transat que eu fiz foi uma semana, que foi a Fastnet, que estava com pouco vento. Sozinho também? Essa foi com a Marina. Essa foi que você fez em dupla com a Marina. Passa muito mais fácil, mais tranquilo, porque em dupla você descansa muito melhor, você tem companhia, a Marina é uma excelente companhia a bordo, um tal de risada o tempo inteiro e tal. A Marina é ótima mesmo. Claro que o tempo inteiro tem esses altos e baixos de humor, um e o outro, né? Mas tendo os dois lá, um dá um apoio pro outro para passar, né? Mas tem que ser, né? Tem que ser. Mas foi muito, muito legal essas regatas. Eu fiz 3 regatas em dupla só, foram muito legais todas elas e extremamente menos cansativas do que a solitária. E sempre com a Marina que você fez em dupla? Não, eu fiz uma com a Marina. Foi a segunda, inclusive. A primeira que eu fiz foi na Espanha ainda com um garoto argentino, Julián Robledo, que está por lá ainda em Barcelona, se não me engano, trabalhando em iate. E conheci ele num curso de salvatagem obrigatório que a gente tinha que fazer para o MI também, aqueles de inflar balsa salva-vidas e tal, combate a incêndio, esses negócios. E ele era maluco pro Mini também, queria aprender. E ele correu com você, ele então? Correu comigo no Borrachudo. No Borrachudo, 500 milhas nas Baleares também ali. Um percurso mais ou menos similar com esse da regata que eu abortei. Mas como eu estava em 2, e a condição de tempo também foi bem melhor também. Mas, nossa, foi um regatão muito bom, uma delícia. Mas mesmo as solitárias, depois da minha terceira, eu já tinha pego situação bastante com o barco, que eu comecei a confiar mais no barco. Isso tira um peso enorme da cabeça também. Eu já tinha entendido melhor como funcionava a parte do gerenciamento de sono. Então aí quando eu cheguei para a Transat em si, cara, já estava acostumado, confiando no barco. E essa foi a regata que eu falo que não teve nenhum momento de o que eu estou fazendo aqui. Mesmo quando eu estava mais na M. Punk. Mais punk. Peguei, acho que o período mais fogo foi uma tempestade de zona que a gente pegou no... Tempestade de zona não, uma frente fria que a gente pegou no Finisterre. Que é sempre ali a última prova mesmo antes de começar a descida dos Alísios, né? Que foi uns 40 nós de vento e uma onda de 3, 4 metros por umas horas ali. Não foi muito longo, graças a Deus, mas foi punk. Mas mesmo ali eu não estava com aquele momento de o que eu estou fazendo aqui. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo ali. Então estava curtindo. Curtindo pra caramba. Aquilo ali era eu acabei me ligando que a Transat não era a minha Transat não era um desafio a ser feito. A minha Transat era o prêmio. O desafio era a qualificação. Olha aí, então, que interessante. Isso foi... Quando bateu essa noção aí foi muito legal. E como que é a sensação na hora que você, então, tira o cabo das amarras ali do pier, do convés, em que você fala, chegou a hora? Como que é esse momento? Cara, foi... Seu pai estava lá, quem que estava lá? Como é que foi? Foi fenomenal, cara. Foi indescritível ali, porque era aquele sonho de criança de, sei lá, mais de 10 anos com um trabalho de 3, 4 anos ali em cima para realmente estar lá fazendo o negócio. O ambiente de uma largada, de uma regata dessas é um negócio fantástico, porque não é só você. Na minha Transat largam 90 barcos. Então, 90 pessoas que estão passando por aquilo que você cruzou com elas durante a tua preparação toda. Então, você conhece eles, são amigos, está todo mundo com aquela vibe extremamente energizada de sonhos se cumprindo, iniciando. Então, a atmosfera já é fenomenal. E eu estava com meu pai lá. Tinha ficado uma semana, acho que mais de uma semana comigo lá na preparação. Levou o motorhome dele para lá, a gente ficou usando o motorhome de base e trabalhando no Borrachudo, né? Então já estava com meu pai lá, foi aparecendo um monte de brasileiro por lá também. A galera que estava levando uns barcos da Lagoon, da Beneteau aqui para o Brasil. O André Almeida de Mello, que é uma baita uma referência também, que deu a volta ao mundo solitário, non-stop também. E estava por lá justamente fazendo um trabalho desses e... foi lá cumprimentar, não sei o que lá, o Murilão Novaes, apareceu um monte de gente. Que legal! Então tava com aquela turma toda, a Débora estava comigo no barco até um pouco antes da largada, ela teve que voltar para o Brasil por problemas de saúde de família, né? Mas estava comigo até muito perto,
E chegou em Les Sables d'Olonne comigo. E o lugar em si, cara, é Les Sables d'Olonne, é o pier da Vendée Globe. Então, cara, é um porto lendário da vela. Na hora de soltar o cabo ainda, de sair do pier, tá todo mundo soltando, se abraçando, chorando, não sei o quê. Aí eu também caio na... Claro, imagina. Caio nas lágrimas. Pô, é muita emoção, muito tempo de preparo, muita gente envolvida. Aquela hora é uma hora... E o que me pegou foi que eu já até esperava alguma coisa desse tipo, assim, né? Agora, o que me pegou foi justamente tinha 90 focos disso tudo em volta ali. Então, cara, é muito carregado de atmosfera, é muito legal. Era seu vezes 90, porque todo mundo viveu essa preparação. Exatamente. E, cara, e gente, famílias, e espectadores mesmo, porque na França o pessoal vai assistir a largada disso daí. A semana anterior da regata, que a gente estava no pier, tinha um Race Village lá montado, era a criançada de escola chegando lá para visitar, para conhecer o barco, era... francês, alemão, inglês, argentino, brasileiro, aleatório, só passando para nossa, parabéns, você quer? Perguntando coisa. Que vibe, hein, Jô? Uma loucura, cara, loucura que total. Vibe. E aí vocês, esse barco não tem motor, né, que eu sei. Não tem. Aí você é puxado, né, até o local onde vai ser a largada, e 90 barcos largam juntos? 90 barcos largam juntos, e a largada Transat ainda é tranquila, tá? Porque eles fazem uma linha grande, a Baía de Les Sables é um lugar bem aberto para o mar já, né? Eu já vi as largadas de mini bem mais complicadas, teve acho que a mais complicada que eu já vi foi a Pornichet Select, que foi uma qualificatória curta, 250 milhas ali na costa da Bretanha já. E o lugar ali já é água bem confinada, cheia de laje, o lugarzinho ali, com um buraco de passe nos recifes que você tem que passar depois, né, de largar. E era uma largada dentro dessa baiazinha, com uma perna de contravento, sobe balão, desce, passa por esse passe aí nos recifes, e aí você está em mar aberto, mais aberto um pouco. Entendi. Né? 90 barcos em solitário. Caramba! 87 no caso. Mas imagina, 87 pessoas sozinhas largando um barco de oceano. Cara, aqui no Semana de Vela, você já vê as cagadas que dá na largada. Por isso Ninguém que eu pensei, se bateu. agora também, né, não tem aquela necessidade de você dar uma largada olímpica, porque, um percurso daquele, tá todo mundo larga de boa, né? Ou tem um certo estresse? Quando uma regatinha mais curta que nessa do Pornichet, já tem mais estresse, porque ali já vale mais. Agora, na Transat, cara, a última coisa que qualquer um lá quer dar uma batida na largada. Lógico. Então o negócio é bem mais sossegado, o pessoal dá espaço e tal. Ainda assim, vai chegando perto da hora, o pessoal começa a se aproximar. A adrenalina começa. Aí vem a CR, a boia e tal. Mas a linha é enorme. Enorme, né? Você trouxe umas imagens aí, não trouxe? Vamos ver aqui se o Samuca consegue passar algumas pra gente, que dá... Vai passar aí, eu sei. Consegue transmitir para nós. Aí ele vai colocar na tela lá, mas a gente vai ver aqui. Vamos ver. A gente vê por aqui, mas ele vai passar para o pessoal. Vamos ver qual que ele está colocando lá. Essa imagem é uma do seu barco, se não me engano, que está com a bandeira do Brasil. Isso foi na chegada. O pessoal tá vendo já, né, Samuel? Mostra para mim esse aqui. Então esse é o seu barco. Isso, esse é o Borrachudo, 654. Quando você, então, estava chegando em Guadalupe. Quais são as etapas? Você sai de onde até onde e depois a segunda etapa é de onde até onde? A gente sai de Les Sables d'Olonne, na França, na Bretanha, na região da Vendée, né, na verdade. E de lá a gente vai para as Ilhas Canárias. Nesse ano foi a ilha de La Palma. Tem um pit stop em La Palma de uns 20 dias para o pessoal descansar, reparar barco, tal lá. E de La Palma larga novamente para Guadalupe, no Caribe. Que aí é o grande salto, né? A primeira, se não me engano, são 1.700 milhas e a segunda 2.100, 2.300, um negócio assim. Tem mais imagem aí, Samuel? Qual que você passou agora para? Essa daí é a quantidade de barcos. Isso é a largada. Vê aqui se você acha. Transat 23. Então essa foi a largada. Olha aí que linda essa imagem. Então, cara, é uma flotilha equivalente a uma flotilha de Semana de Vela completa, largando todo mundo junto. Só que só imagem, com 21 pés atravessando o Atlântico. Que imagem. É uma loucura. E assim, o interessante, para você ter uma noção daquilo que eu falei de tradição náutica da Bretanha, são 90 barcos largando. Já é maluco pra caramba, num lugar só, né?
Agora, fora esses 90 que largaram, tinha mais 70 na fila de espera, que não conseguiram vaga. Ah, entendi, para participar. Que todo esse pessoal tinha feito a qualificação inteira, mínima, né, as 1.500 milhas, mas além dessas 1.500 milhas que a gente tem que fazer de qualificação, quando tem mais de uma pessoa para a mesma vaga, a pessoa que fez mais milhas... é a que qualifica. É a que qualifica. Então tem um número limite que são 90 embarcações, é isso? E ainda tinha mais 70 na fila para fazer isso daí. Então era muito barco. Isso só os que qualificaram, né? Sem contar o resto do pessoal que estava no circuito, enfim. E aí a turma estava na água também? Ou não? O pessoal que não qualificou... alguns estavam. Alguns foram lá para ajudar na largada, foram o pessoal que rebocou os barcos para fora. A maioria era a galera que não conseguiu qualificar. Ou amigos, etc. Outros tá lá participando de alguma forma. Participar. Coloca lá para a turma ver, Samuca, por favor. Essa daí, dos barcos. Você consegue achar você aqui, aonde que tá? Ai, cara, difícil. Acho que nessa daqui... Eu não acho que nessa daqui eu tinha conseguido. Não dá, né? É difícil, né? É difícil, mas eu acho que eu tinha conseguido me achar em algum canto aqui quando... Não, eu acho que eu estava mais no canto para cima aqui, aí a qualidade. A CR tá onde? Tá para lá ou tá aqui? A essa altura do campeonato a CR já tá para trás. Já tá para trás. É que isso foi porque aí já tá bem, já dá para ver que tá bem aberto, né? Eu tava acho que nesse bolo mais da parte de cima da foto, mas aí a qualidade da não dá para ampliar. Não dá para conhecer o barco. Qual que é a próxima imagem que a gente tem aí, Samu? Essa daí, ó, que linda, ó. Joga lá. Essa daí eu conheço. Essa também é da chegada. Essa é maravilhosa. E que momento que foi essa aí? A hora que passou o leyline? Essa foi a hora que cruzou a linha. Ela cruzou a linha. Deus, eu cheguei, cheguei. Que emoção que você sentiu essa hora, Jô? Cara, foi muito louco. Foi... Sabe quando você tá em alfa que a tua cabeça tá até zumbindo? Muito... Aquele momento de não estar acreditando ainda, a ficha ainda tá caindo. Mas uma euforia danada, cara. Uma euforia danada e o engraçado foi, na verdade, não foi nem nesse momento, foi depois. Que assim que acabou de chegar, aí teve que manobrar, porque tinha uma barreira de coral logo na frente, baixa eugênica, não sei o que lá. E começa a ser rebocado para a Marina. E no que comecei a ser rebocado para a Marina, eu tinha passado um pirajá, que tinha me dado uma dor de cabeça danada durante a manhã, inclusive. E ele tinha passado por cima da ilha em seguida. E aí veio aquele cheiro de terra molhada. Cara, quando veio o cheiro de terra molhada, eu me desfiz em pranto. Cara. Aí cai, né? É muita emoção para segurar, né, cara? Loucura, cara. Depois desse tempo todo sem ver água, só vendo água, né? Só vendo água, né? E sentir o cheiro da terra. Sentir o cheiro da terra e saber que eu cheguei seguro, que todo mundo, os amigos também tinham chegado seguros, que aí... Até essa altura do campeonato eu tinha conversado com o pessoal da organização, perguntando, chegou todo mundo bem? Tá, tudo bem, todo mundo chegou. Aí, em seguida, ainda teve a chegada no pier, que aí eu vi a Débora, que tinha vindo do Brasil, eu não sabia se ela ia conseguir chegar direito ou não. Na época, sua namorada ainda, né? Namorada ainda, né? Eu já era noiva. Ainda era namorada. Ainda namorada. E, cara, foi... É uma mistura é um mixed feelings, né? Como é que falam os americanos? É uma mistura de sentimentos que não dá nem para descrever. Muito é muita coisa. É aquela euforia de ter chegado, é aquele alívio um pouco. Você consegue lembrar o que passou pela tua cabeça? Passou alguma coisa assim pela tua cabeça? Tipo, o que você queria xingar? O que passou? O que Milhares. Você sentiu? Eu xinguei, chorei. Xinguei, cara! Xinguei, chorei, dei umas porradas no barco. Obrigado, ajuda! Né, meu? Porque imagina quanta coisa. Cara, foi um momento muito emotivo. Muito emotivo, demais. Parabéns, não dá pra escrever direito, cara. Tem que passar por uma dessas. Porque é uma mistura de sentimentos que a gente, ao mesmo tempo, tá feliz, ao mesmo tempo quer chorar, aí você quer chorar de alegria, de felicidade, aí você não sabe se é tristeza, se é cansaço, se é... Não precisa fazer uma mini transação para passar por uma dessas. É isso que eu tô dizendo. O pessoal passa por algumas dessas na vida, ali, um vestibular que conseguiu passar, sei lá, aquele emprego dos sonhos que conseguiu, alguma coisa assim, tal, mas... Eu não sei se é a mesma coisa ou não, eu só sei que foi muito intenso e aquele foi um dia para ficar na história. Que legal, hein? Que bom. E ainda tem mais um detalhezinho, que o pessoal da organização tem a manha de pedir uma música para todo mundo, para cada um. Tem até a playlist aqui da Mini Transat. Essas músicas legal. De chegada. Olha que bacana. Então, quando a pessoa tá chegando no pier, eles botam para tocar. Nossa, é para derreter mesmo. Eu botei no descobridor dos 7 mares do Tim Maia lá, tava chegando aí...
Cara, fenomenal. Puta, que legal, Jô. Cara, foi muito legal, muito legal. Nossa, meu, deve ser... Outra coisa engraçada das chegadas é que a regata não acaba quando você chegou, a regata acaba quando o último chegou. Tá? Então, eu cheguei, dormi coisa de 3 horas e estava super bem descansado, que eu tinha comentado, essa foi a regata que eu cheguei mais bem descansado de todas. E aí, em seguida, já acordei, peraí, fulano deve estar chegando por agora, bora pro pier. E aí foi isso daí, os próximos 2 dias foi a gente chegando e a gente, assim, vai fazendo as coisas do barco, desmontando, né, não sei o que, baixando, encontrando os amigos, festa. E cada um que chega é uma festa. Cada um que chega é uma festa e a festa vai aumentando, porque tem mais gente para receber, né? Então, o primeiro que chega tem a mídia, não sei o que, blá, blá, blá. O último que chegou, que foi um ronron, um belga, ele quebrou tava com um barco fenomenal, veleja muito, mas ele quebrou uma cruzeta no começo da travessia. E aí foi sem cruzeta o Atlântico inteiro. Caramba! Com verinha reduzida, estamento de fortuna que ele montou ali, papapá, e foi. E foi o último a chegar, e chegou de madrugada, eram umas 4 da manhã, todo mundo combinou de se acordar. Então, lá pelas tantas, era a gente batendo na porta bem ali, já, bora lá, o ronron tá chegando. Aí vai todo mundo pro pier, todo mundo combinou de se esconder dentro dos barcos. Tá. E aí, quando começaram a rebocar o ronron para dentro da marina, só saiu um ali com um faixa luz vermelha, acendeu. Aí depois o segundo, o terceiro. Nossa! 90 pessoas, fora os convidados com faixa luz vermelha. A noite ficou vermelha, cara, completamente. E o ronron, assim, se acreditar só. Cara, que massa! Imagina o que passou pela cabeça dele. E música tocando, gente se jogando na água. Cara, foi uma festa do caramba. Aquilo ali foi incrível. Deve ser fechar com chave de ouro. É uma conquista, né, para todos, né? É uma conquista individual e coletiva, né? Durante esse processo todo, a gente não é competidor. A gente é competidor também. Claro. Mas acaba ficando uma família, acaba ficando um grupo de amigos muito próximo. Então, cara... Você conhece todo mundo, por mais que você esteja competindo contra o cara, você quer que ele chegue bem. É lógico. E aí, quando chega o último, que todo mundo chegou e completou o sonho e está com aquela emoção toda, aí sim que... Que legal. Teve algum BO na regata? Teve alguns abandonos. Só abandono, mas não teve nada sério? Não, abandono por BO grave. Ah, é? Teve um cara que o barco dele afundou. Perdeu a quilha e foi. Mas era um protótipo muito antigo, o cara tinha se qualificado ali bem no limite da qualificação e, enfim, já era uma situação que o pessoal estava meio de olho aberto com ele desde o começo da regata, era um ponto fora da curva ali. Tá. Isso na primeira etapa ainda, ele começou a fazer água pela caixa de quilha, na primeira etapa. E aí abandonou o barco. Depois não sei se... Bom, eu sei que a quilha foi embora e que ele abandonou, mas não sei se conseguiram achar o barco depois, porque ele, em teoria, inafundável, né? Tem reserva de flutuação. Mas ele ficou bem? Ficou bem. Foi resgatado para um navio e voltou para a terra. Teve um que quebrou o mastro nessa tempestade de Finisterre ali, que eu comentei, e aí abandonou por ali. Teve um com problema eletroeletrônico que parou em Lisboa e não conseguiu resolver, ficou por lá. E teve um que teve problema de leme, quebrou o leme, foi para Cabo Verde, abortou e abandonou lá. De resto, todo mundo também teve problemas. Eu quebrei um leme, quebrei uma ferragem de leme, né, mas eu tinha um leme inteiro de reserva no barco e a maioria do pessoal tinha também. Então eu consegui trocar a ferragem e seguir o baile. E teve amigo meu, Diego Hervela, venezuelano, fenomenal, cara, com um protótipo antigão da década de 90. Ele quebrou os 2 lemes de fio de carbono. E ele relaminou o suporte do leme, que era o que tinha quebrado, em carbono, no meio do Atlântico. Porra! Os 2, e chegou com os 2 lemes no lugar, em Guadalupe. Caramba. Isso foi no primeiro terço da segunda etapa da travessia. Teve o cara que quebrou estádio brandal de força, refez um com Spectre e seguiu. Teve o cara que quebrou leme e foi para Cabo Verde, pegou um novo e seguiu o baile. Mas foi assim. tudo equipamentos, não teve nenhum BO com as pessoas. Se machucar, não, acho que não. Teve sim. Ninguém teve que abandonar por causa disso, mas acho que no primeiro dia de travessia teve um cara que teve um BO com a estação de vento, subiu no mastro, velejando, para reparar, e na hora de descer teve algum problema com o equipamento dele que ele soltou. Puta. Ele conseguiu se prender, caiu em cima das cruzetas ali e se segurou com as pernas. Aí ficou com um machucado na perna ali por conta disso, mas seguiu a regata normalmente. Fez a regata. Porque, para falar 90 barcos, 90 pessoas, quer dizer,
tá tudo de forma segura, é porque o evento é seguro, né? Assim, É muito seguindo seguro. os protocolos e tudo, né? Principalmente por causa da parte de preparação. Porque toda a preparação é feita para você saber como se virar sozinho no barco. E saber chamar socorro se necessário. Mas a preparação para a regata, a qualificação, acho que é o mais importante disso tudo. De outras coisas de segurança, a gente tinha todo mundo tracker, a organização 24/7 olhando para ver se alguém estava num rumo esquisito, que poderia ser alguma coisa. Tinha comunicador via satélite, uma via só com a organização. Então, comunicação com a Terra normal a gente não tinha. Mas tinha o próprio tracker que conseguia mandar e receber mensagem para a organização e volta. Balsa salva-vidas. Então, balsa salva-vidas, EPIRB, AIS, a parafernália toda. Acho que você não tinha radar não dá para cair de paraquedas lá e falar, vou fazer. Tem que estar preparado. Exato. Né? E assim, é um jeito de fazer, talvez os mais seguros que tem, apesar de ser uma regata, apesar de ser um evento um pouco mais extremo, porque você tem todo esse acompanhamento. Tem 7 barcos de acompanhamento que a organização manda, além disso, veleiros grandes, né? Com o pessoal que está seguindo ali, a organização pode desviar eles para dar apoio para alguém se precisar. 7 barcos? Eram 7 barcos. Bastante. Nesse ano. E veleiros normais, mais grandes, né? Coisa de 40, 50 pés, né? Com tripulação inteira. Esse pessoal também passa por um curso nas semanas anteriores da regata para ajudar para poder fazer resgate. Então tem acompanhamento muito forte em cima, além da preparação dos velejadores, que é longa e se não larga se não tiver feito. E então isso acho que talvez seja um dos jeitos mais seguros de atravessar o Atlântico sozinho. Né? O que a Tamara Klink, por exemplo, fez com o Sardinha, eu diria que é mais extremo ainda com a Mini Transat, e mandou benzaço. Inclusive eu levei o livro dela durante a travessia e foi uma companhia fenomenal. Que legal. Porque, cara, era muito engraçado ficar vendo as coisas muito paralelas, muita coisa de sentimento de situação similar, né? Porque era outro barquinho pequeno com alguém solitário. É mesmo, né? Ela fez sozinha. Mas a Tamara foi mais cascuda ainda, porque ela foi nas regras, no tempo dela, nas regras dela, com o barco dela e mais ninguém em cima, né? Então, você já tinha feito travessias do Atlântico também, mas também... Com família, né? Então, não sozinho também. Que legal, hein, João? Foi muito legal. E aí, quer dizer... Aventura da vida. Eu posso imaginar, é isso que eu ia te falar. Depois que você faz um projeto desse, você fica meio que assim, falando, pô, será que eu quero fazer outra? Porque, na verdade, assim, esse era um projeto que você tinha como um sonho. Então, você realizou um sonho, né? Eu vou te falar que eu fiquei bem perdido depois que eu voltei da... isso que eu queria ouvir você falar um pouco, assim, e aí? Só que eu acho que eu não falei ainda nos outros lugares, porque foi muito... Tudo que eu fiz de palestras, coisas, já ainda estava muito próximo para eu olhar isso, mas eu fiquei meio perdido no tempo depois da regata. Porque você está por um período longo dedicado a uma coisa. Então você ficou lá desde 2018, né, que você tomou a decisão, e aí, pum, a tua agenda, ela vive em função disso. E Exato, aí, depois? Trabalha com meta o tempo inteiro, né? E no fim das contas eu saí pensando assim, vou focar nisso, aí depois vou dar uma relaxada, aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Certo. Só que nesse dar uma relaxada, a minha cabeça funciona que eu estou sempre querendo pensar na próxima coisa para fazer, né? E eu não conseguia achar nada. Eu ficava na casa de, putz, e agora? Fazer outra Transat? Pô, já não vai ter o mesmo gosto. A aventura foi essa, isso aí. Eu fiz o que eu queria fazer, era meu sonho de criança. Ir para os IMOCAs, ir para os Classe 40, não sei o quê. Também vi o trabalho que dá uma campanha dessa, também para correr atrás de patrocínio, não sei o quê, e como você tem que se dedicar mesmo. E quando você quer subir de categoria ali para um IMOCA, para um Fígaro, não adianta mais, não é a mesma vibe da Mini, de você ter o pessoal que está lá para competir e o pessoal que está lá para a aventura. A galera que está lá está para competir, ponto. Então você tem que estar competindo. Para competir com aquela galera, você tem que estar full time naquilo. Então não dá para se autobancar, tem que correr, que nem eu tinha feito para a Transat. Teria que correr atrás de patrocínio, aí já é todo um outro estresse que eu não queria para mim, enfim. Fiquei um tempo namorando essa ideia, aí pensei, realmente não tenho vontade de fazer isso desse jeito, e aí fiquei meio perdido, até o momento que a Dé começou a falar da gente viajar com barco, e com o nosso barquinho de cruzeiro, e passear por aí, eu comecei a voltar a cabeça de novo para aquelas origens do viajar, né? Do viajar em cruzeiro, em passeio, conhecer o mundo por aí de barco, e foi meio para esse lado que eu fui levando o lado dos projetos e da vida. E tá assim até hoje, basicamente. Agora já tem um plano, já tenho uma ideia de viagem para fazer.
E aí, agora estamos na fase de trabalhar, que ainda assim é meio pesado no psicológico, que a gente quer logo sair de vez. Não, lógico, mas agora você tem um plano na cabeça, né? Do velejador, você tem um plano. Você fala, agora eu tenho o meu próximo norte para correr, né? Eu estava pensando em montar aqui uma tripulação para um C30. Eu queria te convidar para fazer parte desse time. Caraca, rapaz, C30 é show de bola. Eu curtiria pra caramba. Então tá convidado já, hein? O meu problema é sempre a escala, né, cara? Não, mas a gente dá um jeito de encaixar. E já eu tenho um tripulante aqui. Tanto por cá e tendo barco para velejar, na verdade, não é? Com gosto. Tem mais alguma imagem aí, Samuca, pra gente soltar, pra turma ver? Põe essa daí pra turma ver. Aí essa foi legal. O Jonas conta. O que é essa imagem aí, Jô? Isso foi a largada da segunda etapa nas Canárias. E eu lembro que a primeira etapa eu fui muito com uma cabeça de... eu tenho que chegar nas Canárias. Tenho que chegar nas Canárias de qualquer jeito, tenho que me poupar, não posso quebrar o barco, blá, blá, blá. E quando eu cheguei nas Canárias, eu falei, putz, agora é a última, né? Agora vamos botar pra torar. Vamos andar com tudo, né? Então, e assim, o dia foi um dia tranquilo, com um ventinho fraco. Mas eu já fui pra largada como quem tava indo pra uma largada de cima de vela. Que legal. Acho que todo mundo tava meio assim, porque foi muito mais próxima essa daí do que a largada na linha de Sabres. E foi muito legal. Eu fiz um largadão, um balão pra cima, assim que... um pouquinho antes de dar o tiro para acelerar ainda. E aí, então, são essas duas regatas que contam o resultado. Isso. Na verdade, não é um sistema de pontuação, é um sistema de contagem de tempo. Então, você chega nas Canárias, a comissão marcou o tiro de largada lá na Ilha Sabres e está contando o tempo. E eles marcam o tiro de chegada de cada um nas Canárias, lá em La Palma. E congela o tempo ali. Aí pit stop, todo mundo descansa, né? Passeia, bebe pra caramba, vai pras festas, né? Aí, segunda largada, volta a contar o tempo de cada um. Então é pela soma dos tempos das duas etapas. Né? Quem completa em menor tempo, então que é o que... Qual foi a sua classificação? Aí eu fiquei mal pra caramba. Acho que eu fiz... a segunda etapa eu fui em 52º, alguma coisa assim. E... na primeira foi 40º alguma coisa. Não é mal não, entre 90, meu amigo. Não, esses barcos de série, desses daí tinha 20 protótipos que não contam essa classificação, mas uma boa parte deles ficou para trás, na verdade. Então, honestamente, classificação geral conta essa classificação de 70 barcos, algo assim, que seria os... E o que você considera a diferença entre o cara que cravou primeiro? Cara, esse daí... Bom, primeiro... o nível de vício, não de vício, mas de foco em performance, foco em eu quero ganhar a Transat. Todo mundo lá estava para fazer a regata e leva um foco danado, você quer para completar aquilo dali. Mas o cara que está completando, que está ganhando uma regata dessa, ele vai além do completar. Exato, ele está focando na performance o tempo inteiro. Ele não está o barco está andando legalzinho, vou dormir agora. O barco está andando perfeito agora, vou dormir e vou botar um monte de alarme aqui setado para qualquer coisa eu vou acordar. O cara tem que estar muito mais na neura. E principalmente é mais tempo de água e mais tempo de preparação do barco. Todo mundo que chegou nas posições de cabeça, ninguém tinha feito uma campanha curta de 2 anos, que nem a minha. Eles tinham feito a campanha longa. O que é a campanha longa? 2 Transats. Faz uma para se acostumar e a segunda para ganhar. Então, eles já tinham feito já participado uma vez antes. O Fede Waxman, que ganhou nos protótipos, foi o primeiro a chegar ao overall, ele tinha feito uma belíssima Transat, inclusive, em 2021, e com um barco de série, um Pogo 3, aí ele voltou, continuou velejando, já com outros barcos, e aí um pouquinho... E aí entrou para a segunda campanha dele, que ele alugou um barco que tinha ganho a Transat anterior, a Transat que ele correu, e aí ficou em cima daquilo só treinando full time. Mais 2 anos até chegar a próxima. O Carlos Maneira, que foi segundo lugar, mesma coisa, só que ao invés de alugar um barco pronto, ele construiu e desenvolveu um protótipo com foil. Que foi um negócio muito legal. O barco dele era uma nave, cara. Mas por outro lado, levou muito tempo de desenvolvimento e aí ele não teve tanto tempo de água quanto o Feder teve. Que foi o primeiro. Talvez a diferença tenha sido aí, no tempo de água que eles tiveram, porque um resolveu desenvolver o barco e o outro pegou um barco pronto e só foi treinar.
O pessoal dos barcos de série, mesma coisa. O cara que ganhou era um cara que tinha feito Transat em 23 e todo mundo que estava nas cabeças era essa galera que estava na segunda Transat já, né? Então, foi basicamente tempo de água, o tempo da tua vida que você dedica para isso. Se dedica para isso. Teve o tempo de preparação do barco, o tipo do barco também, que tem diferenças de barco para barco. Sim, essas coisas influem, mas principalmente o que valeu foi o tempo de água e dedicação, né? Tanto que o cara que ganhou não foi o cara que estava com o barco mais rápido. Os dois barcos mais rápidos, um chegou em segundo, o outro chegou mais para trás. Então... E quando que é a próxima edição? A gente estava falando aqui, esse ano tem. Esse ano, agora em setembro. Falta 40 dias para a largada da Mini Transat 2025. E tem um monte de amigo meu indo correr lá, então eu tô animadaço. Não vou conseguir ir para a largada, que era um negócio que eu queria fazer. Queria pegar um avião para ir lá para ver a galera largando, mas vou estar trabalhando. Então já passou 2 anos de quando você chegou. Uhum. Você perdeu muito peso, Jô? Na regata? Muito. Voltei vareta. Quantos quilos você acha que você perdeu? Cara, eu não sei. Não sei dizer. Eu já estava magrinho, porque por conta do resto da campanha, né? Mas eu cheguei bem mais magro do que eu larguei. Mas você acha que você estava pesa quanto hoje e quando você estava pesando? Nossa, hoje eu estou pesando 84, já engordei um bocadinho. Mas quando você acha que você... Eu cheguei talvez com 77, alguma coisa assim. Meu peso normal era, na época, era em volta dos 80... 81 talvez. É uns 4 quilos. 3, 4 quilos. 3, 4 quilos nessa... Talvez. Eu realmente não fiquei muito em cima dos números do peso. Mas você olhando, a roupa também fica larga, fica tudo... A roupa fica larga. E... Enfim, foi muito intenso, cara, muito intenso. Legal. E então tem uma turma lá se preparando para a largada. A turma agora, nesse momento, deve estar fazendo o que lá, você acha? Agora... 40 dias para a largada. Últimos ajustes do barco, talvez alguém correndo atrás de patrocinador ainda, porque essas coisas só aparecem no último momento, o tempo inteiro. Levando os barcos para a França, para Les Sables, e de dentro da França navegando para Les Sables, né? Mas agora é basicamente preparação, estudo de meteorologia do Atlântico. Teve bastante disso, fiz curso lá de meteorologia específica daquela região, com gente que já tinha feito a regata, e me preparando também para receber os boletins meteorológicos, que é tudo via rádio. A gente não recebe GRIB, não recebe arquivo de computador para ver previsão de tempo. A gente recebe uma previsão geral via rádio e vai passando essa previsão para o papel, desenhando a nossa própria carta de tempo, carta sinótica lá, para aí fazer a nossa estratégia em cima disso. Então, isso também é um negócio que leva à prática. Então, nesse último período, a galera pega áudios das Transats anteriores, que o resto do pessoal gravou e passa, né? E aí vai treinando, tentar pegar o áudio e tentar desenhar a carta e depois bater com o que foi na realidade. Caramba, que legal, meu. Que legal. Então, assim, quer dizer, não adianta só você ter habilidade para velejar, mas tem que conhecer também de meteorologia. É muito menos o velejar. Por exemplo, a habilidade de leme é o de menos. O timoneiro lá é provavelmente a peça menos importante do conjunto, porque o timoneiro é o piloto. É o piloto. Você não vai aguentar timonear... Você vai timonear melhor que o piloto 1 hora ou 2. Depois disso, esquece. O piloto vai timonear melhor do que você o resto do dia. Então é mais regulagem de vela, mesmo isso nem tanto, é mais uma questão de xadrez tático, de achar o caminho certo. Achar qual que é o caminho certo e conseguir fazer o teu barco render o bastante para você estar no lugar certo, na hora certa, de pegar os sistemas de vento mais forte ali, mais favorável, né? Que massa. É muito legal. É navegação mesmo, não é só velejar. E quem que está lá agora que você conhece que vai participar? Você falou dos seus amigos. Brasileiro, infelizmente, ninguém, mas tem uma galera que... tem um monte de amigo meu que estava fazendo a campanha longa de 4 anos, né? Tá. E gente, inclusive, que fez a campanha de 4 anos já pensando em fazer uma Transat só, com mais 4 anos de preparação. E isso também fez diferença. Então tem a Grônia, uma irlandesa que foi assim, parceira muito forte ali quando a gente estava na base Min de Barcelona. Tem a Ana com o borrachudo. A Ana foi a menina que comprou o borrachudo de mim. Eu ia perguntar sobre o borrachudo. A Ana é da onde? A Ana é da Estônia. Ela vai se completar, e quando completar, porque ela manda muito bem, ela vai ser a primeira pessoa da Estônia a completar uma Transat. Parabéns. Então, e aí comprou o barco de mim uns meses antes da regata. Vamos torcer pela Ana, porque tá lá com o borrachudo. Total, 654, Nolita se chama agora. Nolita. Mudou o nome. Mudou o nome de novo. Aliás, o nome do borrachudo também tem uma história engraçada. Né? Qual que é? Conta aí pra gente que eu sei qual que é. Conta. Eu peguei o barco no nome de Turtur.
E Tortura, eu não tenho costume de mudar o nome de barco. Aí eu corri atrás e tal, nome de pássaro. Legal, em inglês é Turtle Dove, e em português, Rola Brava. Aí eu parei e falei, não é possível. Isso era um perigo para os concorrentes, né? Eu falei, não vai dar para ficar, do país da quinta série, cara, não vai dar para ficar com esse nome, eu vou ter que trocar. Aí parei, pensei, falei com os amigos, peguei muita sugestão e acabou no Borrachudo. Que é a homenagem ao habitante mais famoso, mais infame de Ilhabela, né? E no qual eu caí também numa dessas daí de quinta série, porque eu cheguei na Espanha e borrachuto é bêbado. É o borracho. Então eu cheguei... lá com o borrachuto, todo mundo olhava com aquela cara assim meio... Aí quando eu me liguei do negócio, eu falei, não, gente, eu quase não bebo. Era um ótimo quebra-gelo de conversa, cara, fenomenal. Ficou com o borracho lá, o borrachudinho. Fiquei com o borracho. E agora virou que nome? Agora virou Nolita. Aparentemente é uma deusa da sorte lá da Estônia, alguma coisa legal. Assim. Que então, bacana. Aí quem mais que tem? Tem a Ceci Zorzi, que é uma italiana tripulante de Volvo Ocean Race, inclusive, que está com o minizinho dela também, correu contra mim em algumas regatas lá no Mediterrâneo. Sempre me deu um couro. Tem o... Quem mais? Tem uma galera, cara. O Mark, o irlandês, que levou um monte de Guinness para fazer a regata da Fashion Rock lá. Enfim, um abraço para vocês todos, cara, aí que estão. Manda um abraço lá para a galera aí, ó, que tá lá aonde que eles estão? Estão indo sábado do Lone preparando para mim Transat. Aí, ó. Galera, boa regata. Have a good race, everyone. Aí, ó, lá, direto do Brasil, mandando uma boa regata para vocês. E vai ter agora, dia 5, 6 e 7, o quinto circuito mini, que é o nome que o... Mini circuito Ubatuba, né? Uhum. Que é uma regata que o diretor de vela ali do clube, que é o Alex, nosso amigo, promove para os barcos até 28 pés, né? É uma iniciativa assim que ele sempre chama esses barcos para criar uma dinâmica mais dos mini, né? Dos que são mais iguais e tal. Que tal que a gente não promove, tenta chamar os minis mesmo, né? Para começar a fazer parte disso, hein, Jô? O Alex sempre chama, acho que esse já vai ser o 3º ou 4º ano que ele chama os minis para regata, tá, né? No AR lá, que tá chamada a classe. Falta o pessoal aí, bora lá, galera, bora pra raia. Isso daí é uma regatinha muito legal. Legal, né? Correr em barco pequeno em geral, aí não puxando tanto pro mini 650, né? Mas para barcos pequenos em geral. Eu gosto demais de barco pequeno, sou muito fã de barco pequeno, não gosto muito de barco grande, apesar de trabalhar em navio de 300 metros. Imagina se gostasse, então. Cara, é muito mais fácil, é tudo muito mais na mão, você sente mais a velejada. Por mim, a minha preferência é sempre barco pequeno. Até para cruzeirar, eu não gostaria de passar muito do tamanho do meu barco, que é um 31 pés. Mesmo para cruzeirar longe. E então, para regata, então, esses barquinhos na faixa dos 20 e poucos são fenomenais, é uma delícia de velejar com eles. E um evento que prioriza eles, que dá esse foco neles, é muito legal. As regatas em Ubatuba são sempre divertidíssimas, o regime de vento lá é um pouquinho mais fraco que aqui na ilha, o que para esses barcos é legal também, eles são barcos que performam bem nesse tempo, e que dá para ter regatas muito divertidas mesmo com um pouquinho menos de vento, né? E, cara, é um eventão. O Ubatuba Beach Club sempre recebe muito bem todo mundo, o Alex sempre se desdobra pra caramba pra fazer o melhor evento ali, só tem coisa boa a falar de Ubatuba, cara. Vai ser uma festa legal lá. Agora falta a galera do 650 conseguir ir pra lá, mas aí... Quem sabe a gente não começa a motivar, no outro papo que a gente teve aqui, você junto com o Morango, a gente falou de circuito mini, né? A gente podia tentar motivar... estimular essa classe aqui no Brasil. Você acha que é muito desafiador, Jô? O que falta, você acha que... Cara, no momento eu acho que não é desafiador, eu acho que é um negócio que dá para fazer. O maior problema é que são regatas que precisam de tempo, são barcos que precisam de tempo, né? E de disponibilidade para você poder fazer essas coisas. Pagam muito depois em velejadas fenomenais que você não vai dar em nenhum outro tipo de barco. Mas eles requerem tempo de preparação e tempo para as regatas em si, que são regatas longas, no fim das contas. Mesmo que faça uma regata menor,
ainda tem a preparação, né? Quando você fala preparação, é o quê? É tipo a preparação do barco ou da tripulação, ou na verdade do solo? O que especificamente? Olha, o do solo talvez seja menos problema, porque dá para correr em dupla, e correndo em dupla dá para fazer com bastante gente, mas você tem que ter uma preparação ali focada para procedimento de segurança. Tá. Né? Você tem que ter uma preparação focada, o barco tem que estar equipado para navegação costeira ao mínimo aqui, né? Tá. E os percursos têm que refletir, têm que ser seguros ali, né? Tá, entendi. E ao mesmo tempo você vai estar navegando em áreas que não vão estar sempre abrigadinhas, que tem o canal de Ilhabela, né? Você vai fazer, mesmo que a gente faça regatinhas curtas, um exemplo de uma regatinha curta para um mini que seria legalzinho para começar é uma Alcatrazes. Tá. E a Alcatraz é uma regata super desafiadora para o padrão que a gente tem por aqui, né? Então você vai pegar mau tempo, você vai pegar tempo com regata com pouco vento que vai durar mais do que o previsto. Tá. Então ela leva tempo, a regata leva tempo, a preparação leva tempo. E para ter tempo o pessoal precisa estar com a vida meio feita, basicamente. Né? Entendi. Então, mas você acha que seria possível um determinado momento isso virar um polo internacional? Pô, com certeza, porque o que acontece fora da Europa não tem polo disso aí. Então, cara, tá dando. A gente tem quase 20 minas aqui, tá dando muito sopa isso. Tá muito. Se a gente conseguir um polo mini aqui no Brasil, vai ser o primeiro polo mini com potencial para fazer um circuito separado no mundo. E que de repente pode ajudar a somar milhas para o projeto lá de fora? Aí não? Já fica mais difícil porque tem que. Primeiro a gente tem que ter alguma coisa muito bem montada aqui no Brasil, um circuito funcionando, uma classe montada, para poder falar com a classe francesa para eles começarem a aceitar as coisas daqui. Porque lá eles têm, como eu falei, uma regata desafiadora que eles têm que ter muita preparação e muito controle em cima de como está sendo essa preparação do pessoal. O negócio do outro lado do Atlântico é difícil de saber como é que está sendo feito, né? Claro. Então tem que estar muito bem provado e comprovado antes de falar em aceitar a milha lá. Mas tem potencial brutal a costa do Brasil aqui. Pô, refina uma regatona para fazer. Dá para fazer trocentas regatinhas mais curtas aqui na nossa costa, aqui com a quantidade de ilha que tem entre Santos, Rio de Janeiro. Tem a Eldorado Brasilis, que estão falando de voltar aí, talvez ano que vem, que seria um regataço para mim, assim, a nível de fashion, algo assim, fenomenal. A gente tem uma costa fenomenal com um regime de vento que ajuda muito e razoavelmente pouco mau tempo de verdade, como os que eles têm lá na França, né? Então, tá muita faca queijo na mão. Só falta realmente o tempo da galera para conseguir fazer isso. Entendi. E aí você acha que conseguiria atrair o pessoal lá de fora para vir? Ou isso seria... Samuca, eu acho que precisa dar um play aqui no controle que entrou no stand-by. Aí, obrigado. O que eu estava falando? Seria então. Possível trazer pessoas de fora. Fora, porque, por exemplo, vamos supor, vai ter, como você falou, Eldorado Brasilis, caso volte, ou Refeno, poderia incluir a classe mini numa regata dessa, para usar a mesma infraestrutura, né? Daria até para fazer isso dentro desse calendário. Uma né? Refeno da vida é só questão de chamar os minis e os minis irem, né? Chamar os minis é o de menos, na verdade. Se os minis quiserem ir, é questão de falar com a organização, eles vão chamar. A galera da Refeno super... agregador. Inclusive agregadora, né? Então, o problema realmente está sendo colocar o pessoal que tem os barcos ter o tempo de ir para a raia, que afinal de contas é a vida de cada um, né? Que tem que ver como é que está a condição, né? Mas é isso, acho que tem condição de trazer os estrangeiros também. A Transat já terminou no Brasil, nos anos 2000 entre 2000 e 2010, 11, vá. A chegada da Mini Transat era em Salvador. E tem muita gente lá fora que fala de trazer a regata de volta para cá também. É um probleminha de logística a mais para voltar com os barcos, etc. A regata fica mais longa, mas foram anos que marcaram muito a história da regata em si. E a galera fala muito de retornar para o Brasil. Fala muito mesmo. Quem sabe? Então, e tendo um circuito aqui, teria um negócio que no Caribe não tem, que é conseguir vir com os barcos e não ter que voltar com eles correndo para a França. Conseguir vir para os barcos e conseguir correr a regata por cá também. Por aqui, Numa dessas até, assim, voando muito, tá? Mas daria para fazer um circuito totalmente separado por cá, que poderia atrair a galera de fora. E, cara, tem a Cape to Rio. A Cape to Rio é uma regata
num naipe de uma Transat, de uma rota do rum, algo assim. E, cara, os minis poderiam fazer uma regata dessa, sim. Com o preparo equivalente ao de uma mini Transat, né? E quando você fala, por exemplo, a gente sabe que o barco, outro dia você estava contando aqui pra gente que o barco foi criado para fazer esse percurso, né? Então é um barco que veleja mais de través para popa. Eu diria assim, uma orça folgada, até um popa VMG de vento forte. Né? E aí... Não é para sair dando bordinho de contravento numa raia apertada, isso então, com certeza. E você acha que as condições que a gente tem em termos de vento e regiões, o barco se comportaria bem? Claro. Na verdade, o que acontece do Mini é que ele é um barco muito adaptável. Apesar de ser mais focado para essas condições de vento largo, é um barco que ele tem vela para caramba no vento fraco, tem como reduzir muito vela com vento mais forte. A única coisa que ele faz um pouco pior é a orça mesmo, o contravento com muita manobrinha. E ele não é um barco fácil de manobra porque toda essa vela tem uma parafernália envolvida que é difícil de manobrar. Então é um barco meio para se botar na reta e acelerar, né? E cada manobra leva um tempinho extra para ser feita. Não é um barco otimizado para balaçota, mas ele se dá muito bem em várias condições flexíveis também. E é mais o tipo de regata. Porque quando você fala numa regata de percurso, você está falando de uma regata que uma hora você vai estar na orça apertadona ali, mas daqui a pouco vai dar uma orcinha folgada, que aí você coloca o teu código zero e o barco sai que nem um trator. Ou então daqui a pouco você vai estar com um través, balão para cima e vai embora. É um barquinho que, se você conseguiu colocar a vela de proa extra dele, o código zero ou o balão, aí ele vira um foguete. Mas se você tiver mestrinha de genoa só, aí você está limitado a um 21 pés convencional, digamos assim. Então é basicamente essa diferença configuração dele. Queria ver esses barquinhos na raia aqui, cara, voando. Teve uns anos atrás a gente conseguiu botar 5 numa semana de vela. Foi divertidíssimo. Não é a regata dele, mas quando a gente estava correndo em classe foi muito divertido de qualquer jeito. E em toque-toque, essas coisas, foi muito legal. A gente também virou uma SEO e ia fazer Santos Rio, que também não é a regata dele, porque é uma pernona de contravento gigante. Mas no dia que pegar um popadão lá, uma frente fria subindo... Espera ele junto com os 40 pés lá no Rio. Quem sabe, né? A gente começa a agitar essa classe, né, Jô? Ia ser muito legal, cara. Pô, eu quero dia que tiver a oportunidade, dar uma voltinha de Mini 6.50. Pô, cara, quando você tiver disponibilidade para ir para Santos, me fala que a galera de lá é animada e para dar uma voltinha assim, com certeza que você anima. Com certeza eu vou. Ô, Jô, projetos que você já me falou da outra vez, você agora está focado mesmo no cruzeiro, né? Que aí é um projeto pessoal mesmo também. Isso. E por enquanto fica aqui pela Ilhabela, continua embarcado trabalhando, né? Nesse regime de 42 dias embarcado, 42 dias em terra. Isso, e aí você aproveita essa parte que você está em terra para de vez em quando visitar aqui o Sailingcast. Com certeza. Quando quiser escutar mais papo de maluco, dúvida, pode chamar. Sem dúvida. Aqui a gente está nesse papo maravilhoso. Eu acho que é um dos episódios mais compridos aqui, porque enrolei pra caramba, muita história. Bom demais. É eu que tenho que ir mais ou menos, porque senão eu vou fazendo pergunta e a gente não acaba nunca. Mas então a gente se vê mais aqui pela ilha, você vai estar por aqui. Regatinha, será que você vai ter disponibilidade para participar? Porque... é um prazer ter você a bordo, né? Então, a hora que você tiver disponibilidade, você já sabe que está convidado. Tiver, pode me chamar. Se eu tiver disponibilidade, eu vou. Então já está chamado. O maior é o trabalho mesmo. Eu estando aqui na ilha, eu vou estar sossegado para ir. Você embarca agora dia 20 e pouco, você falou, 27. Né? Então já vou perder a regata do Camarão, já olhei. Do Camarão. Eu já ia falar. Tem a do Camarão aí e vai ter o circuito mini lá do... Também vou perder o meu circuito, perder também. Mas vai dar certo. A gente vai se encontrar aí, fazer mais. Então eu quero te agradecer imensamente por você aceitar de novo esse convite para você vir aqui falar com a gente no Sailingcast. As portas sempre abertas. Vamos continuar trazendo mais história. Você da próxima vez aqui com a Marina. Ou eu até pensei da gente chamar os outros
velejadores que fizeram. Isso seria muito legal, porque eu conversei muito com o Kanchu e conheço bem a história da Bel, mas eu falei pouco com o Rato e com o Roberto. Eu queria muito escutar as histórias deles de Mini Transat também, porque deve ter cada causa. Né? A gente juntar essa turma e cada um contar um pouco do que passou, do que viveu, entre vocês dividir um pouco essas experiências também e revivê-las também, porque é interessante. Eu conversando aqui com você, dava para ver que cada momento que você revivia, pensava ali em alguma coisa, parecia que você estava revivendo o momento que você passou lá, né? Então, pois é, cara. Foi muito, muito bom, então... Que legal, Jô. Ó... Você sabe que esse aqui é um diário de bordo. Eu sei que você já... Acho que foi... Se der, acho que foi o último que escreveu aqui, foi você. Mas você vai ter que deixar aqui pelo menos um registro que você esteve aqui hoje. Já continua na mesma página? Já que... Ó, se você quiser... Não, tem que ser na outra página. Pô, mas vou ter que fazer outro desenho. Brincadeira. Ah, você deixou aqui o seu barco. Olha que legal. Não, você precisa deixar aqui registrado que hoje você veio novamente na nossa nave náutica Sailingcast, que você passou por aqui e registrou mais um dia de histórias bacanas conversando com a gente. Então, é isso aí. Se você que está nos assistindo até agora, deixa aí o seu like. Assina o Sailingcast, assina o canal do YouTube no Sailingcast, siga o Sailingcast nas redes sociais e você vai assistir sempre uma história bacana, um velejador que passa por aqui contando suas histórias, as suas regatas, suas travessias, cruzeiristas. E se você também quer passar aqui pelo Sailingcast, lá no nosso Instagram, no menu, você tem lá um botão que você clica lá, seja um convidado. Preenche lá o nosso formulário, que a produção vai entrar em contato. Tá bom? Com o maior prazer para a gente escutar a tua história. E lembrando, toda sexta-feira, 20 horas, tem um episódio novo. Se você quiser escutar o Sailingcast, você pode também procurar o Sailingcast no Spotify, que lá também você consegue escutar as conversas que a gente teve aqui no estúdio do Sailingcast. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, enquanto o Jonas termina essa dedicatória dele, o registro, e eu espero você no próximo episódio. E tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Até a próxima sexta. Valeu, Jô. Obrigado.